Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Eu sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da empresa. E estamos aqui para falar hoje de um assunto que eu adoro. É um assunto, para mim, é um assunto de vida. É um assunto que, independente do nível hierárquico, independente do que você faz, somos sempre negociadores e líderes, né? Mesmo que seja até em casa, seja num pequeno negócio, seja um autônomo, sempre a gente está tratando com pessoas. O tema hoje é sobre liderança, tá? E eu tenho a honra mesmo de estar com esses três feras aqui. E a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Espero contribuir com vocês. Comentem lá no nosso YouTube ou no nosso Spotify. A gente está em todas as plataformas. E ajuda, sim, a empresa a trazer cada vez mais dicas, temas que possa contribuir com vocês, tá? Então, vamos lá, começar um pouquinho apresentando nossos ilustres. Começando por você, Diogo. Fale aí um pouquinho quem você é, com que você trabalha. Que massa. Mari, obrigado pelo convite. Estamos aqui Eita, para falar agradecer de, primeiro também. falar de liderança. É um bálsamo, né? Porque Hum, todo mundo, de alguma forma, tem que liderar. isso. Meu nome é Diogo Veloso, sou da AICA. Há 8 anos a gente abriu essa empresa que busca tocar almas e corações para que as pessoas sejam mais elas, para que as pessoas se conectem mais com o seu ser e consigam entregar uma liderança verdadeira, fidedigna, focada nas pessoas e que também entregue resultado. Minha especialização é em gestão, a minha vida foi sempre de consultoria, entrando e saindo dentro de projeto de mudança, e depois eu comecei a estudar um pouquinho o comportamento humano e hoje estudo demais comportamento humano para ver como é que a gente Eu encaixa sou gestão e fã, comportamento. Diogo, desse tema de comportamento humano. Isso. É impressionante como ele é infinito. Minha vida. Ele é Biblioteca infinito. todinha faz 5 anos. Ah, a gente pode depois aqui, hein, pessoal, pelo menos deixar umas dicas de livros também, não É, pode? na hora que Vamos, você quiser. vamos, maravilha. Obrigado. E Beth, maravilhosa, se apresente. Primeiramente, um prazer, Mari, uma honra estar aqui, né, com você, falando um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu sou formada em administração, tenho um mestrado de desenvolvimento humano na França, no período que eu morei lá durante 4 anos. Desenvolvi uma metodologia de desenvolvimento humano através do brincar, que se chama o Elo Criativo. Hoje sou arte-terapeuta em formação. E, assim, sou realmente apaixonada pela essência humana, né? E como a gente precisa, na verdade, olhar para fora para sonhar, mas também olhar para dentro para despertar, né? Então, é um prazer estar aqui trocando com Ótimo, a gente vai vocês. conversar muito. E você, Franklin, se Bom apresente. dia, Mariana. Bom dia, Diogo. Bom Bom dia. dia, Beth. Eu estou na Pernambuco há 15 anos, né? Eu respondo aqui pela área financeira da companhia. Minha formação é em engenharia, fiz engenharia elétrica na Poli, né? E fiz mestrado em administração, não foi na França, foi aqui. Né? O meu também. E depois disso eu saí, né? Fui para a área mais financeira. Do mestrado em administração, você falou, Diogo, que você gosta muito dessa parte de comportamento humano, né, tudo. E uma das cadeiras que eu mais me identifiquei foi justamente a parte de comportamento organizacional, que é uma cadeira muito vasta, né? Aprendizagem. Então, um aprendizado muito bacana, né? Aqui na companhia a gente chegou a ter 4.000 funcionários, né? Hoje a gente tem mais ou menos 1.500, né? E a gente lida, né? Liderança é um tema que a gente lida com ele em casa, né? E isso você traz muita experiência para o trabalho também, né? E liderar é uma atividade, assim, é um talento que você desenvolve todo dia, né? Quando você pensa que Diário. aprender um pouquinho, surgem, né? Eu tenho até uma pergunta para vocês depois sobre essas gerações que estão surgindo aí, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem falando da geração Alfa. Não está aqui com a gente ainda, né? Mas daqui a 6, 7 anos estão chegando. Né, A no milênio já mercado de chegou, já está trabalho. fazendo uma bagunça. Já está fazendo bagunça, né? Então depois a gente vai bater Uma um papo bagunça também boa. sobre isso aí. Imagina Tem o que é isso para uma empresa de 55 anos, né, Franklin? Pois é. Imaginem que é, né? A gente poder administrar essa turma, né? E com pessoas que estão aqui com a gente há 30 anos, Isso, 35 e misturar anos, essas pessoas que estão aqui há pessoas, um ano, gente nova, gente mais experiente, e você
ter uma harmonia nessa gestão não é fácil. Caramba, Franklin, a desafio. gente vai, assim, primeiro agradecer a eles e dizer que a gente vai se aproveitar do cérebro deles um pouquinho, né? Aproveitar um pouquinho do cérebro deles para nosso sucesso também. É isso aí. Então, Massa, vamos lá. obrigado. Vamos começar. Vou começar com o Diogo, com uma pergunta. Que quando a gente estava fazendo a seleção das pessoas que a gente ia conversar, né, você foi apresentado como um head training. Head trainer. Head training. Rapaz, que nome bonito. Não bonito. Rapaz, eu Nome fiquei bonito, entusiasmado. nome- Quando eu vi lá, eu disse, rapaz, eu sou isso tudo. Head training. Então, assim, a gente tem visto muitos termos em inglês, né? Voltado para essa área de pessoas. A gente tem visto muitos termos em livros, né, na internet. Isso. E termina que tudo se resume a gente, né? A pessoas. Mas primeiro explique o que é isso. O que já que a gente vai começar a escutar Que essa massa. palavra e essa, né, vai estar aí, e você, pelo menos, deve ter isso na sua vida, o que é? O que seria um head training? Vamos lá. Head trainer é um treinador. Então, como eu trabalho, eu tenho uma empresa de treinamento, a gente tem head trainers. O mercado gosta de chamar de nomes bonitos, mas são treinadores, são professores. Então, o que um head trainer é um professor, um educador. E essa função começa a ficar mais democrática ao longo do tempo, graças a Deus. Antigamente, para ser professor, você tinha que fazer um mestrado, um doutorado. E professor vê uma coisa que fica meio distante também, meio né? distante, é o professor e tudo mais. E hoje em dia, todos nós, quem está escutando aqui esse podcast, tem que ser um professor. E já é, na verdade, sem mesmo pensar, né? Quando você educa seu filho, você é um head trainer. Você é um head trainer do seu filho, você é um treinador. Então, quando você está com seus liderados, quando você está com sua família, quando você está ali fazendo a aprendizagem acontecer, pensando de maneira mais organizada nesse processo de aprender, que é o processo do ser humano, a gente está aqui para aprender na Terra. Então, todo mundo pode ser treinador. Então, eu sou um treinador, a minha área específica é dentro de gestão, dentro do comportamento humano, formação de liderança, a gente tem formação de vendas, adoro trabalhar com vendas. Então, quer dizer, então, que uma mãe pode se intitular de head training também. Ela é uma head trainer. Ela é uma tempo head integral. trainer, mas uma head trainer de uma complexidade incrível. Eu tenho 2 menininhos lá em casa, tem João e Daniel. João e Daniel têm 9 e 6 anos. Ficaram de férias Pronto, ontem. ó. Já imaginou? Não. Então, eu já me considero uma head training com um de 16, outro de 12. Né? Tô quase no PhD. PhD já, né? É complexo. Certo, mas então, assim, é treinar pessoas. Treinar né? pessoas. Treinar pessoas. É um treinador de pessoas, de performance, de tudo. É isso. Descobrir o seu talento. Então, qual é o teu talento? Eu sou muito bom em me comunicar. Então, por que você não organiza isso para ensinar as pessoas a se comunicar melhor? Sim. Então, não, eu sou muito bom em me concentrar. Eu não me comunico tão bem, mas eu sou bom em me concentrar. Por que você não organiza isso e ensina as pessoas a se concentrar? Então, a gente tem que democratizar o processo de aprendizagem para que não fique só dentro do ambiente do professor, do treinador. Todos nós podemos treinar. Então, é uma tendência, inclusive, dentro de empresa. Dentro de empresa, o pessoal costuma contratar consultorias, treinadores como a gente. E, de repente, o treinador está até dentro da própria empresa, né? A gente está fazendo training the trainer dentro das empresas. Treinar treinadores. Então, às vezes, você tem um talento, você tem um conhecimento, mas você não sabe passar ele. Então, existem técnicas para isso. Então, a gente faz formação de trainer the trainer. Então, formar treinadores para que esses treinadores consigam treinar suas equipes. E aí, sim, fica muito mais fidedigno. É muito melhor um Franklin formar a equipe dele, né, ter técnica para formar a equipe dele, do que qualquer consultor, do melhor que seja no mercado. Então, formar e potencializar as pessoas para serem head trainers pode ser uma grande pílula na vida das pessoas dentro então da você empresa. não só treina as pessoas, você Isso. treina as pessoas para serem treinadores. Também. Né? São as duas, são dois. Você treina uma pessoa para desenvolver um talento. Isso. E também treina a pessoa para distribuir esse talento. Exatamente. Né? Porque são duas... Uma coisa é a pessoa se desenvolver melhor no que ela é bom. Né? Outra coisa é ela poder desenvolver outras pessoas. E isso muda o mundo. Muda o mundo mesmo, é multiplicação. Isso tem poder. Agora eu vou para outra palavra difícil para você. Porque a turma da palavra é em inglês. Isso. A gente começou a se conhecer, né, Beth, assim, de relacionamento aqui com a Pernambuco, com você, fazendo o Design Thinking. Né? Inclusive tem... Nome bonito danado, Nome né? bonito, certo? E aí, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não banalizar as palavras que têm um fundamento profissional
consistente, né? Tem algumas palavras que elas são fofas, que elas são só para brilhar, assim, né? Eu adorei essa porque essa é palpável, né? Eu vou pegar, É, né, e tal. E tem algumas palavras que caem no esquecimento porque não tem um desenvolvimento concreto. verdade. E eu, como gestora e como empresa, eu vi que o que a gente fez com você no Design Thinking fez um efeito consistente. Mas o que seria? Vamos ajudar a turma a entender, até para usar corretamente essa palavra e também Verdade. buscar esse método para si. O que seria isso? Bom, o design thinking, ele, para a gente entender um pouquinho mais, ele é o pensamento do design, né? Pensar como um design. Quando um design vai produzir uma cadeira, por exemplo, ele precisa saber quem é que vai sentar nessa cadeira. Ele precisa saber se essa cadeira vai ser uma cadeira para estar numa sala de estar, ou se vai ser uma cadeira de reunião, ou se vai ser uma cadeira para jantar, para fazer refeições. Então, ele precisa conhecer, né, o ambiente que essa cadeira vai estar inserido, quem são as pessoas que vão utilizar essa cadeira, qual é a função dessa cadeira. E aí é exatamente a gente trazer esse entendimento para os problemas e a realidade do dia a dia da gente. Transformar problemas em soluções é um grande resumo do design thinking. Ou Trabalha seja, muito essa eu coisa tenho uma né, demanda, qual é o né? problema, né? Eu tenho uma demanda, eu tenho uma situação, eu tenho uma necessidade, e como é que eu vou chegar numa solução? Só que o design, ele se aprofunda no problema, ele emerge no problema, e ele busca uma solução de forma colaborativa. Ele não encontra a solução sozinho, porque ele vai pesquisar, ele vai entender quem é o consumidor, as necessidades daquele usuário, para poder encontrar a solução e o material mais adequado para aquela demanda específica. Então, dentro do design thinking para as empresas, é uma forma de você inovar, é uma forma de você entender que problema é coisa boa, porque é através dos problemas que a gente vai se desenvolver, que a gente vai crescer, e entender que sozinho ninguém faz nada, né? Sabe o que eu acho interessante? Veja como as coisas são distantes e, ao mesmo tempo, são próximas. Nós somos uma construtora, né? Construímos apartamentos, construímos edifícios, obras, né? Temos loteamento. E eu fico imaginando como um cliente, quando ele compra um apartamento, não sabe tudo o que está por trás dessa quantidade de pessoas com problemas que tem que resolver para que o apartamento fique bom, né? A gente fala muito que a Pernambuco Construtora tem qualidade, tem bom acabamento, tem, né, tal, mas como a gente tem que fazer esse exercício, né, Beth, do problema do dia a dia, Verdade. de como resolver para que o apartamento fique bom, para que o apartamento seja bem construído. Tem uma cadeia de pessoas que precisa trazer os problemas eu percebi muito isso, os problemas para compartilhar, para que em conjunto achem soluções inovadoras para aquele E o problema. design Né? thinking está no dia a dia da gente. Toda situação problemática que a gente pode se deparar, a gente pode transformar ela em coisas boas. Vou dar um exemplo assim, bem banal, assim, bem simples do dia a dia. Quantidade de vezes que, muitas vezes, uma pessoa liga para você e desliga. Aqueles telefones de telemarketing que ficam, muitas vezes, querendo oferecer uma coisa que você não quer comprar. Meu Deus. Então, assim, muitas vezes você já vê o telefone lá e olha para aquele telefone, que saco, vou bloquear, vou desligar, estou interrompendo. Eu faço isso. Peraí, diga logo. Direto, não é? Qual é o segredo? Estou ansioso agora. Eu também. Estou ansioso. Estou Então, querendo agora saber. Uma solução para esse problema é você cadastrar esse contato na sua agenda, colocando uma mensagem positiva. Ou seja, como é que eu faço? Eu coloco beber água. Ou seja, ele vira um lembrete. Então, toda vez que a pessoa liga para mim com esse número, eu vou lembrar de beber Beth água. transcende, ela transcende. Gente, ela não é gente, desse mundo. Ela veio de quê? Ela veio de espaçonave. Não, Beth, tá vendo? O que eu disse a você, aqui antes da gente começar, o quão evoluída ela é, minha gente. Outra A gente mensagem. pensa logo em bloquear. Não, eu penso logo na raiva, Não, eu né? tô No palavrão que eu vou dizer. Ela transforma no numa coisa bloqueio. Ela bacana. transforma. Eu tô muito naquela música. Que vontade de jogar meu celular na parede. Total. por aí. Inclusive, eu já pensei até em fazer um post com todas as linhas que eu não atendo e dizer, por Rapaz. favor, parem de me ligar. Eu vou sair daqui mais espiritualizado desse Não, podcast. total, Eu acho que todo minha mundo tá gente. escutando agora, vai Olha botar, só. beber água. Beber água, É. outra mensagem positiva. Adorei. Respirar fundo. Respirar fundo. Respira. Agradecer. Né? A gente parar de repente. Obrigado Vamos por obrigado ligar para por mim. estar Obrigado aqui por nesse lembrar de mim, eu podcast. existo. Obrigado por esse convite. Agradecer o momento presente. Então, são mensagens que aí você escolhe, né? Mas que vai te trazer uma energia positiva e não um baixo astral.
Coisa maravilhosa. Isso é Gente, design pronto, já, thinking. já ganhei. Pensar antecipadamente nas situações corriqueiras, Isso. né, e responder com positividade. Gostei. É muito bonito isso, legal. Franklin, agora a gente Adorei. vai conversar um pouco sobre a nossa empresa e você aí também perguntar para a turma, né? Mas trazendo o que eles dois fazem, assim, o que é que você acha que, por exemplo, quando a gente fez o Design Thinking com Betty e também essa coisa da gente incentivar, né, Diogo, essa coisa de treinar o treinamento, como é que você vê no dia a dia isso? Que você tem tantos liderados, né, tantas áreas ligadas a você, tanto você é uma pessoa que no seu dia a dia trata de conflitos, né? A sua atividade financeira, né? Tá lá tudo ligado a você, questão jurídica, tributária, tal, que é uma área Caramba. conflituosa, Nervosa, né? nervosa, Nervosa. de pressão, né? Depressão. Muito, De exatidão, né? Se de errar. exatidão. É. Como é que você vê essa coisa assim, tanto dessa coisa de treinar as pessoas, como o design thinking que a gente fez, né? Como é que você vê essa parte assim das frustrações, sei lá, né, diárias assim, de liderar? Eu acho que o principal, isso eu aprendi com o Beth, é que você precisa encontrar em cada resultado, enxergá-lo como sendo melhor do que você havia previsto, né? Acho que a gente tende, né, a trazer na nossa bagagem, né, na nossa construção, uma necessidade de perfeição, uma necessidade de, não está tão bom. Você tem que enxergar que aquilo ali foi melhor do que poderia ter sido, né? Então, existem limites. Quando a gente estudou isso lá com o Beth, lá no Design Thinking, as pessoas passaram a entender um pouquinho que problema é uma escada para o sucesso, né? E que aquele problema ele pode resolver naquele momento, mas ele pode também aparecer de outra forma lá na frente e você vai ter que fazer um novo trabalho, um novo desenvolvimento, né? E que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias que a vida traz para a gente, né? Porque se você for trazer só ver, né, na sua gestão, na sua liderança, o lado negativo, o que não ficou bom, né? E você achar que, mas eu faria melhor. Sim, você podia até fazer melhor, mas você não vai fazer tudo, né? Verdade. E a sua equipe, se ela não chegou naquele melhor, talvez seja por uma deficiência sua mesmo, né? E que você precisa se empenhar mais em reproduzir mais naquelas pessoas a forma que você entende que é a forma correta, construir com elas as soluções, né? Isso eu acho que é fundamental, né? Nesse dia a dia. O fato de você treinar treinadores, isso é uma tarefa dificílima, né? Que é você conseguir fazer com que aquelas pessoas elas desenvolvam É muito outras, difícil, né, Franklin? né? E outra coisa também, existe até Complexo. a coisa assim, às vezes até que eu vejo que a pessoa não quer treinar para poder ter o domínio daquela informação. Também tem isso, né? Opa. Bem, Existe isso ou não, Diogo? Né? Vamos. O poder, né? Como eu vou treinar assim, aquela pessoa, se eu sei, eu vou passar para ela o que eu sei. Às vezes gera até uma certa insegurança hierárquica ou né, de poder, né? De poder. É um estágio de evolução, a pessoa entender que para ela crescer tem que treinar, né, Diogo? Né? E aí, quando a gente fala de treinar treinadores, existem coisas que antecedem, predecessoras, né? Precisamos criar uma situação que seja possível que as pessoas queiram ser treinadores. Então, aí a gente acaba esbarrando no conceito de cultura organizacional. A cultura é aberta, a cultura é colaborativa. Aqui a gente conversa sobre as coisas que precisam ser conversadas. Aqui a gente tem segurança psicológica suficiente Para poder falar. para né? poder falar, inclusive algo que não esteja certo potencialmente, eu não preciso acertar o tempo todo, ou eu penso várias vezes antes de falar alguma coisa. Então, essa segurança cultural, esse ambiente seguro a ser despertado, é como se fosse uma terraplanagem para coisas lindas que podem acontecer. O que acontece hoje nas empresas é que as empresas não fazem a terraplanagem cultural, não despertam um sentido, um sentimento dentro da organização e vai começando a construir. Usando a analogia da Pernambuco Construtora, né? Vai começando a construir. Você constrói no terreno frágil. Aí você coloca lá, vamos fazer treinamento de liderança, que a gente faz demais. Vai fazer treinamento de liderança dentro de uma cultura frágil. Será? Então a gente vai lá, fala de liderança, fala de coisas bonitas, vai lá o treinador, vai lá a Beth, vai lá Diogo. Aí o pessoal fala, gente, é colaborativo, é aberto. Quando chega no outro dia, vida real.
Isso. Vida Foi muito real. bonito lá naquele O curso diretor ali, né? me deu um chega de manhã, que não combina com o que eu vivi no treinamento ontem. Então, muitas vezes, a gente esquece de preparar o terreno. E preparar o terreno é investimento de tempo e de atitudes e de ações que começam no top-down, né? Lá de cima, envolvendo as pessoas, aculturando e uma nova forma de tratar, de liderar. Inclusive, quando a gente fala dessa nova situação geracional, né? Aí é outra conversa. E eu acho que tudo isso, Diogo, ele passa muito pela questão de confiança. Né? Você tem que Muito. confiar nas pessoas. Muito. Então, assim, se você não tem confiança no teu empregador, se você não tem confiança no teu subordinado, e o teu subordinado não confia em você, justamente por essa atitude descontínua, fica Isso. muito difícil, entendeu? Você Fica construir difícil. alguma coisa. E eu preciso Mas como é que a gente despertar consegue confiança, isso? né? Vamos lá, confiança. Como é que a gente consegue passar e ter? Eu acho que para que esse A terreno danadinha. fique fértil, porque é um terreno que precisa ser fértil, porque Isso. várias árvores precisam ser Uma germinadas. floresta mesmo. Né? Uma floresta. Nós somos, na verdade, raízes locais, mas somos uma floresta global. É Para verdade. que cada semente seja, vamos dizer, germinada, porque pode nascer goiabeira, macieira, mangueira, várias árvores de frutos diferentes, porque somos seres diferentes. E isso é muito legal. A gente não querer réplicas, né, do que nós somos. Caramba. E a tendência é que a gente queira réplicas. É. Né? A gente gosta do É espelho, verdade. né, A gente Beth? gosta do espelho. A gente gosta do Impressionante A isso, gente né? gosta, a gente se projeta É. muito no outro. E aí eu venho para esse terreno fértil, que é a gente sair dessa ilusão da separação, que você bem colocou. Né? Para eu ter poder, eu tenho que ter informação. O outro não tem. Então, a gente tem que minar essa separação. Porque a gente se tornou... A natureza é uma coisa, o ser humano é outra. O outro é outro e eu sou eu. Né? Verdade. Então, a gente se separou até de nós mesmos. Quando a gente se separa da nossa essência, a gente se separa do mundo. Então, acho que para a gente, na verdade, estar nesse terreno fértil, a empresa primeiro precisa entender que cada um precisa verdadeiramente ser a sua essência. E a gente ser um ser orgânico. E um líder né? não querer que o liderado seja igual a ele, né? É isso que eu estou Verdade. entendendo, né? Isso. Você tem que incentivar que ele pense diferente, né? Que ele possa contribuir. Acho que talvez qual é a seja tendência? isso. É que a gente forme seres transgênicos, né? Ou seja, a gente quer... Cada um tem a sua verdade, a sua essência, as suas habilidades, seus potenciais. Mas, muitas vezes, a gente tem também os nossos pontos fracos. E o que é que normalmente se acontece? Às vezes, a gente tenta fazer com que esses pontos fracos sejam maximizados para que eles se tornem nivelados, alta performance com seus pontos fortes. E aí a gente começa a ter um esforço muito grande para fazer com que esses pontos fracos se tornem pontos fortes. E a gente esquece de regar esses pontos fortes, porque eles vão naturalmente crescer e florescer. sabe? Aí tem Engraçado. dica de livro, dica de livro. É, Vai, dica de vai, MBA, vai. aí, dica de Ó, MBA, anotem. dica de pelo- livro, Descubra seus pontos fortes. É um livro Isso. incrível, incrível. Você vai... O autor, ele diz exatamente isso que Beth disse. Ele diz, olha, em vez de você gastar energia no que você não tem talento, não é tua natureza, investe energia no que você já é bom, para você ficar melhor ainda. Então, descubra primeiro os seus pontos fortes. Isso não quer dizer que você não vai ter que tratar algumas deficiências ali sim, no mas meio não do fique caminho. só focado Não fica na no que neura. você não é bom, né? Mas tem outro livro que fala nisso. Às vezes eu me pego fazendo isso, sabia? Às vezes eu me Todos pego nós, assim, né? dizendo, pô, eu Todos não nós. sou bom nisso, eu preciso melhorar isso. Pô, isso eu não sou tão legal, eu preciso... O dia todinho, né? Na o neura, dia né? todinho, E a gente se pô, culpa, né? Eu não é... Mas tem um livro interessante, tem um nomezinho. Eu uso esse livro para quando a gente está em treinamento, a gente quer dizer a palavra, mas pode ser no título de um livro, né? Ah. É A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ave Maria, eu já li, total. A gente quer dizer... O vai- autor, ele diz a gente isso, não ó. diz a palavra, a gente diz o nome do Ele livro. diz, olha, sabe? deixa pra lá essa coisa da neura, li. que tu não tá preparado, que você não tá pronto, porque a gente foi criado assim. A gente foi criado quando a gente chegava o boletim em casa, e às vezes a gente cria nossos filhos assim, né? Eu me policio muito. Chegou o boletim. Tem 9, tem 10, tem 7, tem um 5. Pronto, A você- conversa o em seu casa é olho sobre vai- o quê? O 5, né? É sobre o 5.
Não tem o que fazer. Então, a gente foi criado em achar onde nós faltamos. E tem até um livrozinho infantil, né, que é adulto pra caramba, é a parte que falta, né? Então, sempre falta, né? Para a roda, sempre falta a parte que falta. Então, se a gente ficar nessa neura, a gente não vai conseguir ser a gente. O doido do Murilo Gun postou um Reels ontem, de uma palestra dele, né? O doido, eu digo, ele é fora da casa. Sim. Né? Mas Beto é doido, é fora da casinha. Então, nós somos pobres mortais. Rapaz, eu estudo. Aí o doido do Murilo Gun disse uma coisa interessantíssima ontem. A gente, às vezes, fica criando vários eus, né? A gente cria um Diogo para empresa. Aí eu crio outro Diogo para tomar uma de noite. É outro. Em casa é outro Diogo. É outro Diogo. E eu vou criando adaptações e versões de mim. Uhum. E isso dá um trabalho. Chegar em casa, eita, eu cheguei muito animado. Eu me pego fazendo isso. Eu cheguei muito animado, não posso ser tão animado assim. Aí, você eu cheguei falando demais, não posso falar. Então, dá um trabalho de que você gasta mais energia para não ser você do que para ser você. Então, às vezes, o teatro das empresas é isso. As pessoas estão gastando energia para não serem elas. Uhum. Porque chegou o chefe, né? Chegou Franklin. Não estou dizendo que a liderança é assim. Se arruma aí. Chegou um homem. Porque a gente é feliz, criou... deixa de ser. Aí as pessoas estão de um jeito na reunião. Quando chega a Mariana, a gente criou esse aspecto hierárquico sem que a pessoa que tem a hierarquia dê. Não foi ela que deu o tom, é porque é antropológico, né? É histórico. Né? A pessoa está acima de mim, hierarquicamente. Eu cresci católico na igreja que tem hierarquia. Eu cresci no colégio que tinha hierarquia, diretor, coordenador, professor, eu. Então, esse ambiente hierárquico vem para dentro da empresa. Se o líder não quebra isso, a gente continua com o ambiente hierárquico para as ideias. Aí Oscar Motomura fala muito disso. Se a gente não libertar as pessoas dos ambientes hierárquicos, e entender que tem estagiário que chega com 18 anos de idade, que tem uma ideia incrível para o que a gente faz muito tempo. Se a gente não libertar a empresa para isso... É a mesma coisa que a gente não inclui ele nessa coisa do design thinking, né? Se a gente incluir só pessoas... Só liderança. Só, né? Exatamente. Franklin, a gente tem muito para aprender, viu? Você pode estar perdendo uma oportunidade boa, né? Quando a gente fala desse ambiente, complementando a tua fala, um ecossistema, dentro de um ecossistema, tudo funciona, né? Isso. A gente tem várias espécies que funcionam. É um movimento circular. O que é que nós, seres humanos, fizemos? Transformamos esse ecossistema num egossistema. É verdade. E aí nos colocamos no topo dessa pirâmide, né? E tudo tem que funcionar para o nosso em torno ego. de nós. Em torno de nós. Né? O mundo gira em torno de então, nós. Então, nosso grande desafio em tudo, né, é sair desse ego para o eco. Desapego. Dentro desse movimento eco, a gente consegue juntar todas as gerações, a gente consegue juntar todas as espécies. Para de cancelar, né? Para de cancelar. Para de cancelar. Né? Para de se cobrar e de se espelhar, né? E a gente flui dentro da nossa essência, da nossa genuinidade. A gente está num ambiente de vida dicotômico demais, né? A gente nunca teve um ambiente tão dicotômico na vida, empurrado por esse ambiente. E essa coisa do ser o líder, eu fico pensando também assim, a gente... Será que o liderado também espera que o líder seja eternamente certo, eternamente seguro? Não é aquela coisa de o líder não pode mostrar insegurança, não pode mostrar incerteza, não pode mostrar dúvida. Isso. Ele tem que sempre ter a resposta para tudo, a resposta tem que ser certo. Não é? E aí... essa coisa do ecossistema, porque se todos que trabalham comigo esperam que eu seja perfeito, que eu tenha a infalível. Isso, que eu não perca, né, as estribeiras, que eu tenha a resposta, que eu saiba tudo. Isso, né? Então, se elas esperam, aí Exatamente. automaticamente também você, né? Então, se a gente não... O líder tem que ser, na visão do subordinado, muitas vezes, o líder tem que ser um personagem da Marvel. Quase um super-herói. Super-herói, o cara é infalível, não pode... Mas o líder é uma pessoa, né? Deu BO, né? Franklin, como é que resolve isso? Aí Franklin vai soltar a teia, né? Soltar a teia, usar o martelo.
Capitão América. Exatamente A isso. gente foi treinado para não mostrar nossas vulnerabilidades, né? Para não falhar e para não errar. E, na verdade, é através do erro é que se verdadeiramente aprende. Você cresce. Né? É através do erro que se cresce. Então, inclusive hoje, existem metodologias ativas de aprendizado dentro das escolas que estão exatamente desfragmentando. Graças a Deus. Ainda bem, né? Essa função do professor, que não tinha que ser o dono da verdade, o que falava do começo ao fim, né? Da aula. Inversão da sala. O que E não, a argumentação, o né? A que- gente na escola assim, não tinha uma coisa de argumentar com o professor, né? Não é agressivo, mas que você possa discordar, ou que você possa. ele se sentia agredido, né, se você É, fizesse isso. é. E eu acho que é exatamente esse mesmo conceito que hoje a gente está, na verdade, trazendo para a liderança, Verdade. que é você entender que ali você é um facilitador. Né? Você não é o detentor do conhecimento e você não tem todas as respostas e que se pode errar, sim, se pode falhar, se pode mostrar até um caminho que não foi o mais assertivo. Mas vamos aprender com esse erro? Como é que a gente junto resolve? Como é que a gente recalcula a rota, né? Diariamente? E aí eu acho que envolver dentro desse ecossistema, que é entendendo que o líder faz parte desse círculo e que ele não está no topo dessa pirâmide, eu acho que é um grande caminho assim para entender que envolvendo, a gente traz um sentimento que eu acho que é importantíssimo, que é o senso de pertencimento. Quando a gente envolve, quando a gente toma todo mundo para decidir junto, a gente É o líder poder dizer, se eu não sente sei parte, responder, né? Eu não É. sei a resposta, eu não... Se a gente né? errou, a gente errou junto. É. Vamos aprender junto. A gente acertou junto. Franklin, eu não sei assim, se isso acontece contigo, mas, para mim, uma das... não é dificuldade, mas uma das coisas que eu percebo que são missões nossas, assim, como líderes, é assim, um exemplo. Eu fico pensando, gente, quanto maior é a empresa, quanto mais a gente cresce, mais gente a gente coloca, mais seres humanos que trazem a sua bagagem, né? A gente aqui, sei lá, quase 1.500 funcionários. Imagine 1.500 pessoas com problemas, famílias, frustrações, né? E tal. E cada um, por mais que a gente às vezes queira essa coisa uniforme, cada um tem o seu sonho individual, o desejo individual. E o que eu percebo como dificuldade, né? Assim, até, não sei se acontece com você, mas é assim, imagine. Você tem uma pessoa que lhe procura. Mariana, você precisa autorizar isso e isso, porque isso fulano não está aprovando isso. Aí fala a argumentação todinha. Porque você precisa, imagine, vamos lá, fazer uma campanha. Você tem que fazer uma campanha, porque vai ter que gastar, vai ter que não sei o quê, vai ter que tal. E chega uma outra, e fulana não está aprovando. Certo? Uhum. Você tem que aprovar. Aí chega outra e faz. Mas essa está errada, porque o custo está alto, sei lá, está gastando dinheiro em vão. E você vai escolher qual, Mariana? Qual é que você vai decidir? É como se a gente, líder, tivesse que ter sempre escolher entre um lado e entre outro. É como se a gente estivesse sendo colocado numa situação de você vai escolher a mim ou a ela, sabe? Uma coisa assim. Quem está certo? É uma coisa de como assim você vai aprovar? Você não aprovou e agora ela falou com você e você vai aprovar. Não acontece isso. Você disse que não e fulano pediu e aprovou e você disse que sim. Meu Deus, é verdade, mas espera aí, calma, né? Deixa eu pensar. Acontece contigo isso? Acontece. Nem Na você verdade, escutar uma argumentação e mudar de ideia, sei lá. na verdade, o dia a dia, não só pela competição, às vezes, né? Acontece muito intrasetor. Né? Então, você tem lá um setor que é cliente do outro, né? O outro é fornecedor, mas os dois querem estar certos. Né? Isso. E muitas vezes, assim, você tem que sair do problema, porque na prática, pela minha experiência, o lado certo não é um nem o outro. É alguma coisa no meio, entendeu? O lado certo é a solução, né? Que vai... Exato. E eu sempre me coloco do seguinte, né? Eu tento pensar Pernambuco. Né? Então, assim, o que é que a empresa precisa? O que é melhor para a empresa? Né? Para poder decidir junto com o pessoal o que é a gente bota essa tarefa para um lado, muda o outro, aprova de um jeito ou aprova do outro. Mas tentar construir a solução com as partes. Porque você falar com um em separado, depois com o outro, e tomar uma decisão, você vai gerar, muitas vezes, um problema de insatisfação de um lado e do outro. Entendeu? E a decisão pode até nem ser boa, né, no final das contas. Então, o ideal é, coloca todo mundo na sala,
e vamos conversar. E fica lá, Design né? Exatamente. Só, Design aí, thinking. porra, prós e contras, entendeu? Traz o design thinking para a mesa, Exatamente. né? Sim, pro Para a dia a dia, mesa, né? pro Exato. dia a Vamos dia. encontrar a solução juntos. Vamos encontrar a solução. Fizemos juntos. isso recentemente. Né? Eu tenho a minha superintendência, Tani tem a dela. Uhum. Né? E aí tinha um problema entre o contas a receber e o comercial. Não, alguns. Né? De diferença de algumas coisas, de opinião. Né? Eu disse, Tani, vamos sentar. Isso. Senta todo mundo. Entendeu? Senta todo mundo e vamos aquela história, né? Vamos lavar a roupa suja. Né? Mas vamos encontrar. E a gente encontrou soluções que, poxa, melhoram a vida de todo mundo. Caramba, a gente criou, com base no Design Thinking lá na AICA, uma metodologia de processos. Uhum. Porque processo sempre foi um... Eu trabalho com processo desde 19 anos de idade, mapeando e redesenhando, mapeando no Mas fluxograma sempre foi uma vertical. coisa, né? Sempre foi uma coisa de 8 consultores entrando na empresa, mapeando o processo de todo mundo, fazendo análise de melhoria e dando um relatório dizendo, olha, esse processo pode melhorar desse jeito. E isso poucas vezes funcionou na minha vida, como gerente de projetos. Algumas vezes, eu posso dizer que algumas vezes funcionou. Você pode ter boas soluções, mas não está para botar em prática. Mas não são né, das gente? pessoas e não resolvem o que é o problema do processo. O problema do processo não é o fluxo, não é o sistema, não é a regra de negócio, são as pessoas. São as pessoas se interagindo. Então, você tem que resolver o âmago da questão, a essência da questão. Então, a oficina de processo que a gente criou, a gente pega um processo lá do teu back-office. Qual é o processo que está dando BO aqui? Processo de faturamento. Faturamento, socorro Jesus. Quem está envolvido no processo de faturamento? Coloca na mesa. A gente manda uma equipe de campo para mapear como está. Não é mapear a melhoria, né? Como acontece. Vida real, existe, né? Aí, coloca aqui na mesa plotado o processo. Plotado. Enorme aqui nessa mesa. Plotado. Passo a passo. Passo a passo. Todo o processinho, como acontece hoje. A gente valida com o gestor. É assim que acontece hoje? Ele diz, é assim. Aí o gestor fica com a chumigando, né? Já dizendo, mas isso aqui está errado. Eu disse, fique tranquilo. Deixa as pessoas encontrarem o erro. E aí a gente coloca na mesa e diz, aqui nessa sala, todos os atores envolvidos, né? Aqui nessa sala não tem ninguém contra essa empresa. Certo, gente? Não, de jeito nenhum. A gente quer o bem. Então tá bom. Então, partimos desse pressuposto. Vamos trabalhar cooperativamente para construir o melhor processo, sem se defender. Aí a gente coloca as regras da oficina. Ninguém se defende, ninguém julga ninguém. Comunicação, Ninguém se vitimiza. Ninguém se vitimiza. Ninguém se vitimiza. Comunicação não violenta. Então a gente faz ali meia hora de regra. É mágico. E a gente pede para os líderes ficarem quietos. Líder, fica quieto. Deixa a tua equipe falar. Deixa quem está no play. Porque tem que estar escutando aqui muitas vezes. A gente está no play, está na guerra. Isso, porque tá às vezes na a conversa é ponta. muito romântica, né? É. Porque a gente tem que mapear. É play, é dia a dia nervoso. Enquanto É a você está ponta, é a voando, porque 1.500 pessoas funcionando, a Pernambuco Construtora, uma das maiores construtoras do nosso estado funcionando, é nervoso. Então, o avião está voando, está com hélice, e a gente tem que substituir a hélice por turbina. E ele continua voando. Sim, voando, isso que eu Então, ia dizer agora. vai dar uma turbulência ali para todo mundo. Então, todo mundo tem que estar na mesa. É mágico. É incrível quando a gente faz dessa forma. Sai a figura do consultor mágico, Que vai trazer fantástico, a solução, que tem a chega e varinha diz, mágica. olha, ele chega em tom na voz, né? Ele entona a voz e fala, gente, pelo amor de Deus. Essa voz radialista, A né? conexão, né? Quando a gente bifurca ali naquele processo decisório, vocês têm que usar o sistema, O head módulo, training, head vai fazer o trainer, design né? thinking. Coach, mentoring, né? mentoring. Então, é as pessoas que têm que fazer. Então, a gente muda, inverte essa sala de aula, como Beth disse, né? Inverte essa sala. Quem tem que resolver os problemas da empresa são as pessoas da empresa. E elas têm condições para isso. Agora, tem que dar tempo para isso. Porque quando a gente chega nas empresas hoje, nosso problema não é budget. Você veja, né? Não, porque o investimento também temos essa visão, né, de que serviço é mais fácil comprar um ar-condicionado do que um serviço, né? Porque o ar-condicionado eu vejo, né? Mas eu acho que isso está se acabando ao longo do tempo e a gente está com problema de tempo. É o gestor, é o Franklin da vida dizendo, Diogo, eu não consigo parar o pessoal amanhã, não. Uma manhã todinha. Isso é clássico. Isso é uma clássico. manhã todinha. Imagine um dia. Pode ser domingo. À noite. Não, isso isso é complexo. Então, esse é o dia a dia das empresas. E aí acaba sendo uma separação entre motor 1 e motor 2. O motor 1 está funcionando. Está naquele livro, Gestão do Amanhã, né? Tem um livro fantástico, Gestão do Amanhã, de Salib Neto. Ele diz, olha, tem um motor 1 que é nervoso. A gente não tem encontrado empresas tranquilinhas.
Ó, essa empresa, a gente trabalha 6 horas por dia e passa 2 Só se horas no tiver 3 ócio pessoas criativo. trabalhando só. No máximo, 4 já vai. Não tem tranquilinha, é tudo É, nervosa pra caramba. E aí não tem tempo para construir o motor 2, que é a nova realidade, é a nova forma de fazer. Então, se a gente conseguir equilibrar essa vida da gente, motor 1 e motor 2, para a vida pessoal também, né, Beth? Claro. Na vida pessoal, a gente tem um motor 1, tem a rotina da gente, levar o menino na escola, pega, sei o quê, leva pro judô, volta, inglês, né, bota para dormir, né, faz a tarefa de casa. A gente tem um motor 1 funcionando. Mas qual é o 2? Então, essa é a grande pergunta. Qual é o motor 2? Como é que a gente está criando a condição para o futuro? Qual é o tempo que a gente está dedicando para construir esse futuro mais interessante? Essa floresta nova, né? Minha Então, gente, eu tenho tanta pergunta. eu acho que ainda para ajudar mais a eles entenderem a mudança desse processo, cada membro que esteja na equipe, ele se conectar do porquê. Porque se a gente começar a querer mudar, sem a gente entender o porquê, por que é que eu estou mudando mesmo, né? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso fim? O que é que nos move, né? Para poder estar aqui, querendo otimizar esse processo e transformar ele em algo melhor. Então, eu acho que esse como, ele antes precisa ser respondido essa pergunta. Por que eu vou fazer isso, né? Eu fico pensando também que não é só assim, a empresa querer. Eu acho que a gente tem que também ter a missão da pessoa, né? Eu fico pensando assim, poxa, a gente pode treinar, a gente pode desenvolver, a gente pode querer, mas eu acho que tem essa coisa da pessoa querer também, né? Dessa coisa do ser humano também querer, não é, Beth? Assim, você Isso. trabalha muito o indivíduo como pessoa, né? Isso. Que a gente às vezes vê uma coisa assim, né, É. Franklin? A pessoa tem que querer. O porquê da empresa tem que estar conectado com o porquê da pessoa. Fit Se cultural. bate essa conexão de propósito, isso flui. Num treinamento que a gente fez aqui, várias e várias pessoas falaram do orgulho que tem e da emoção que tem de trabalhar na Pernambuco Construtora. Por quê? Porque estão conectadas com o porquê da Pernambuco Construtora. Elas não estão aqui porque elas Executando só, né? né? Então, quando você sente o amor pelo que faz, o orgulho de trabalhar, a dedicação é diferente. Né? Então, faz toda a diferença quando a gente está conectado com esse porquê e a gente consegue esse alinhamento do indivíduo, pessoa física, colaborador, com a pessoa jurídica, a empresa, o propósito. Isso é Então, fantástico. esse é o grande segredo do recrutamento. Né? A gente ter esse alinhamento, a gente entender que essa conexão ela é visível já desde esse começo, né? Porque senão a gente vira sempre a vítima, vira sempre o que boicota, vira sempre o que vai trazer aquele ruído para o processo, sabe? Então, eu acho que isso é a gente entender o porquê, o como e o quê. Né? Isso tem que estar assim, muito claro para todo mundo. Porque aí acho que flui de uma forma muito melhor. Né? Ajuda Isso não muito. pode estar, né, Beth? Isso não pode estar só nos quadros, nos corredores ou pintado de alguma forma, né? É muito interessante. Tem que estar no terreno fértil, né? Porque a gente chega em empresa eu tenho que... pavor dessa Socorro. história de tudo escrito colado na parede, que Missão, ninguém visão, sabe. valores. Aí o funcionário olha assim para os valores e fala, não é assim, não. Isso, imagina a empresa escrever, botar em todas as paredes, chegar e não fazer. Né? Exatamente isso. E não executar. Isso, para mim, eu vejo até como se fosse o marketing. Você dizer, compre aqui, por isso, não ser verdade. Né? Você fazer propaganda de uma coisa que não é real. É a mesma coisa de você espalhar que tem essa missão e você não cumprir. E menos é mais, né? A gente faz trabalho de modelagem cultural, onde o pessoal diz, não, vamos revisar os valores. Quantos valores vocês têm? 12. Eu disse, Ave Maria. danou-se. Os 12 estão certos, né? Estão lá, mas vamos lá. Aqui, nesse ciclo que a gente vai viver agora, né? Nesse primeiro ciclo, o que é que vocês querem fortalecer? Se a gente fala de 12 valores, a gente não está falando nenhum. A gente passou ano passando. Agora, se a gente decidir 2 valores a serem preconizados no relacionamento com as pessoas, de repente a gente pode usar o conceito do Agile, né, da metodologia ágil, que é o Sprint, né, que a gente tem feito muito lá na Nike, Sprint temático. Olha, a gente vai falar 2 meses só sobre se comunicar bem. Em vez da gente falar sobre tudo que um líder tem que ter, porque é muita coisa, é complexo, é ter sido junto, né?
Vamos falar 2 meses sobre comunicação? Porque se a gente evoluir em comunicação, a gente evolui em empatia, em relação, né? Então, existe um depara dentro das competências muito interessante. Então, às vezes a gente vê um afã, uma intencionalidade positiva, né? E uma metodologia frágil. Porque quando a gente vai para a prática, olha, vamos estar todo mundo na sala para falar sobre o que é liderança e os preceitos da liderança. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Faz um teste. Bota 100 pessoas numa sala e pergunta para as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso em palestra. Eu disse, gente, quem aqui concorda que fazer exercício físico é importante? Quem faz, né? Aí Quem todo faz? mundo. Quem Quem faz? faz? 30%. É. Não precisa de uma palestra de 40 minutos fundamentando que aquela pessoa tem que fazer exercício físico. Ela sabe. Líder é a mesma coisa. Ele sabe que tem que se comunicar bem. Ele sabe que relacionamento é importante. Ele sabe que inteligência emocional é um ponto importante. Ele não consegue fazer um ambiente transformacional na jornada dele. A gente tem que apoiar ele na relação causal e não na A gente consequência. tá quase voltando àquela história do líder ser um super-herói, minha gente. Calma, né? Exatamente. Né? Ele sabe, né? Estava lembrando aqui, como eu fiz as 2 áreas, né? Eu fiz engenharia primeiro. Todo mundo fala que o curso Exato. de E engenharia... você ainda foi do Exército, né, Fui Franklin? também. Ainda foi Franklin. do Exército. Franklin Fui é também. do Exército. Em engenharia, você tem um curso extremamente complexo, né? Um curso que exige Caramba. muito do aluno ao longo do tempo, né? Eu tenho uma Cálculo pra experiência, cima, né? tenho experiência em casa. O meu mais velho lá, ele sempre foi muito nota 10. 10, 10, 10, 10 no colégio o tempo inteiro. CDF. Quando ele chegou para fazer engenharia mecatrônica agora, tá no 5, 4, 3, 9, 8, vai, cai, sobe, cai, sobe. Porque a engenharia exige muito de intelecto, Demais, né? é demais. E quando eu comecei a fazer o mestrado em administração, tinha lá na contracapa do livro de comportamento organizacional o seguinte: Deus reservou todos os problemas fáceis para os engenheiros. Ponto. Porque gente é onde está o problema difícil. Adorei. Eu vou anotar isso, porque É. eu tenho que postar. Isso é um negócio... Não, isso é totalmente assim, instagramável. Não, totalmente eu instagramável. passei 5 anos estudando problema fácil. Agora Caramba, é difícil, viu? Caramba, E caramba. na verdade veio. Né? Porque Caramba. cada pessoa, como o Beto colocou, né, é uma pessoa diferente, é uma árvore diferente. Né? Não é uma E conta matemática, né, e você Franklin? tem que pegar É. todo o seu pomar e canalizar as potencialidades para o objetivo da companhia. E regando. Esse é o Caramba. E o super-herói. líder tem essa função de né? regar, É. né? Regar mesmo. Pois Regar é. para que ela possa florir. E você tem seus problemas, você tem suas dificuldades, tem problema em casa, tem problema... Todo Ou mundo, seja, todo você é mundo. gente. Isso é gente. E ao mesmo tempo você tem que liderar. Né? Não é uma tarefa fácil. É como se você tivesse aprendido a matemática, mas quando você vai colocar a matemática para funcionar aquilo ali, você olha, tem, sei lá, 1000 pessoas para você colocar aquela 2 mais 2 tem que ser 4, né? Aquela coisa, né? É a parte difícil, né? Porque você não vai colocar a matemática em prática sozinho na vida real. Não vai. É como se quando a gente vai trabalhar líderes, né, para gestão de equipes, aí tem todo o conceito de gestão de equipe, né? E aí, o que é gestão de equipe? É ter intimidade com a tua equipe. Mas a gente aprendeu, muitos líderes aprenderam há muito tempo atrás, que gestão de equipe significa manter o distanciamento da equipe. Você não Olha, pode... isso que eu ia falar agora aqui. Uma das minhas perguntas era sobre isso. Isso. Sobre a gente falando sobre líder. Até que ponto, vamos lá, até que ponto o líder, né? 3 estágios. Até que ponto o líder tem aquela história, né? O amor é melhor do que o ódio. Não tem aquela história do líder. É melhor que me ame ou que me odeie, né? Exatamente. O Fale de líder mim, tem que ser... Fale mal, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim. O líder tem que ser o malvado ou o bonzinho, né? O que alisa ou o que bate. Tira bom e tira ruim. Isso. O líder tem que ser o amiguinho ou o que, né, chama igual a filho, dá uns beliscões, assim. Como vocês veem isso? Assim, como conseguir com que as pessoas façam, de qualquer forma, tudo que a gente está falando aqui, que resume as pessoas a entenderem isso, entender essa essência, como a gente, como líder, conseguir com que as pessoas entendam isso sem ser imposto. Sem ser imposto, né, Beto? Você vai me ajudar nisso. Como é que a gente consegue que a pessoa tenha uma visão coletiva, uma visão de compreensão, né, Frank? Uma visão que você pode abrir um pouco da sua ideia para escutar um pouco o outro
E nós, como líderes, como a gente fazer isso sem impor? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o sucesso de uma intervenção, o sucesso de uma liderança, ela depende muito da condição interna do interventor, ou seja, do líder. Então, para a gente conseguir, na verdade, ter resultado, muitas vezes a gente tem que buscar um pouquinho o nosso autoconhecimento, para que a gente não esteja projetando ou se frustrando, na verdade, com as reações boas ou ruins dos outros. Né? Eu acho que o comportamento humano ele tem muito a ver com a nossa história de vida, com o nosso interior. E a gente esquece, muitas vezes, de olhar um pouquinho para dentro. Quando a gente se enxerga, quando a gente se conhece, a gente se respeita, a gente se ama, e a gente consegue fazer a mesma coisa com o outro. Né? Para que a gente possa, na verdade, envolver nossa equipe, é muito importante que essa equipe ela esteja conectada com a sua essência, com a sua verdade. Que ela Com a esteja sua, você está falando com a sua da pessoa, da pessoa. da pessoa líder. Né? Porque o sucesso dessa intervenção, o sucesso desse projeto, ele vai depender, de fato, da condição interna de cada um. Né? Se a gente está de bem com a gente está de bem com todo mundo, com o projeto, com a empresa. Então, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás para dar 2, 4, 10, 20 para frente, sabe? Porque se a gente se a gente tem uma equipe que está conectada com o seu autoconhecimento, ela vai, consequentemente, render mais. Com o autoconhecimento de si e de cada um e do líder. Isso, exatamente. Porque o líder, quando ele não tem um autoconhecimento, quando ele não está conectado com a sua verdade, com a sua essência, ele termina afetando toda a equipe. Então, para ser um bom líder, tem que ser um líder que se conheça. Para que a gente não projete, para que a gente não espelhe. Meu Deus, é bronca, né, minha gente? Olha, Beto, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que todo dia trabalhar aqui com você, tá? Eu vou trazer você. Eu sou suspeita, porque a arte-terapia está muito viva na minha vida, né? Eu estou terminando minha formação agora. Eu tenho vivido a arte-terapia para mim, enquanto pessoa. Eu tenho proporcionado isso para os meus filhos. Eu tenho visto a importância disso. A gente tem que estudar, né, Beth, isso. Né? Não é o que a gente estava falando assim no começo. A gente tem que estudar essa coisa de comportamento humano toda hora, né? Porque, um líder não pode estudar, né, para a criatividade nossa. Por exemplo, não adianta só estudar, eu sou responsável por comercial e marketing. Não adianta eu ficar comercial e marketing, comercial e marketing, comercial e marketing. A gente tem que dividir isso aí para estudar pessoas, né? Eu acho que hoje você acaba tendo estudar mais pessoas do que... Minha parte financeira, ela não muda há décadas. Isso. Né? O conhecimento financeiro que a gente aprendeu lá atrás é o mesmo de hoje. Uma variação ou outra de um projeto, um Bitcoin, uma coisa nova, técnico, mas o conhecimento técnico é o mesmo. Agora, essa parte de evolução de pessoas, e o que eu falei no começo, né? Eu até anotei aqui, essa questão dessas gerações é um negócio que me deixa, assim... Eu me questiono muito por meus filhos em casa, né? Porque eu conversando com o meu do meio, ele diz assim, não, eu não quero... Ele vem quando vem aqui, não quero trabalhar num escritório feito o seu, não. Eu digo, tu vai trabalhar onde? Me explica onde é que tu vai trabalhar. E por que meu escritório é... irritadinho, né? Já fico... tu quer trabalhar onde? Tu quer ser o quê? A gente já fica irritadinho. Tu quer trabalhar onde? Assim, Leva a vida a sério. Já afetou. Porque já é uma cabeça diferente. Eu, quando ia no escritório do meu pai, eu queria trabalhar igual a ele. Entendeu? Então, assim, essas gerações que estão vindo, elas vêm completamente diferentes. E você tem uma cabeça formada... eu tenho 48 anos, né? Então, assim, minha cabeça está formada, meus conceitos estão formados. E, de vez em quando, você tem que destruir algumas coisas dentro de você para você poder construir coisas novas, conceitos novos e levar essa turma para frente. Eu estava num evento em São Paulo em 2019. E esse evento era sobre People Analytics. E People Analytics é o ato e efeito de você começar a olhar mais para os dados, para começar a achar menos sobre as pessoas e ter mais convicção sobre o ambiente de performance das pessoas. Não você analisar só a personalidade, eu acho que Mariana é muito produtiva. Certo. Eu acho. Ela me aparenta ser muito produtiva. E às vezes eu vou na energia da Mari, ela é muito energizada, vai o dia todinho. Será que ela é produtiva mesmo? Está dando resultado mesmo, O People Analytics vai no resultado, no indicador, nas métricas que afirmam se você está indo bem ou mal. Então, e aí tem um movimento de People Analytics acontecendo nas empresas. E isso é frio, né? E não tem muita contra-argumentação, né, Diogo? Peraí, veja, você pode ser enérgica, você pode ser... Tá aqui. Então, não tem conversa. Eu não converso com 92%. 92% não se transforma em 93%. Então, aí eu fui para o evento People Analytics, em 2019, lá no Nubank.
E aí só tinha VP de RH, né? Superintendente, C-levels e tal. Eu disse, rapaz, o que é que vem aí? Aí vai o head de pessoas do Nubank falar lá na frente. Ele sobe já com a roupa diferente, né? Sobe de bermuda, de moletom no... Amarrado na cintura. Já olha assim, vai, tá bom, é uma startup, né? É uma startup. E aí ele sobe com duas pessoas muito novas, né, para cima do palco, um menino e uma menina, né? Notadamente 22 anos, 21 anos. Aí ele fala em inglês, que ele é um nova-iorquino, aí ele faz o preâmbulo lá, e o que ele quis dizer em 15 minutos é que se a gente não se atentar ao novo movimento dessa nova geração, Escutar essa turma de 20... se a gente não tiver culturas que abracem essas pessoas que são mais livres, são mais... A gente chama de ansiedade, o que é sentido de velocidade de entrega de valor, né? Mas a gente chama de porque a gente chama de ansiedade. mimimi, né? O que é se posicionar, né? Então, a gente vai criando algumas coisas, né, para essa geração que busca colocar elas onde a gente foi colocado, né, no nosso lugar. Porque quando eu era estagiário, eu era estagiário. Sim. Quando eu era assistente, eu era assistente. Então, essa geração não absorve isso. Ela não quer isso. Ela quer o lugar de fala. Ela quer estar na mesa falando com Mariana e dizendo, Mari, eu tenho uma ideia. E essa ideia eu não preciso hierarquicamente dar para o meu assistente, que dá para o meu analista, que dá para o meu coordenador e que é o gerente que vai lá e apresenta. Daqui que chegue... Socorro, gente. Já deu um ano. Né? Socorro. É como se eu tivesse que ter reconhecimento durante. Claro que existem as disfunções de todas as gerações. Toda geração tem disfunção, inclusive a nossa tem várias. Claro. Tem as disfunções das gerações que utilizam isso de maneira hiperbólica ali na ponta. Mas o que ele quis dizer foi uma coisa muito grave, assim, que pode dar um colapso dentro das empresas. Diz, olha, se você não tiver uma cultura de colaboração, se você não tiver uma cultura onde escuta as pessoas, ou você não tiver uma cultura onde está aberto um ambiente de ideias, de design, de criação, de prototipar coisas novas, se esse ambiente não existir dentro da sua empresa, fique tranquilo. Você vai ficar com os piores. Vai ficar com o resto. Você vai ficar com os piores. Os Ninguém piores vai escolher, são, né? dentro do ambiente geracional, vão ser aqueles que... Tudo bem, Mariana. É para fazer o quê mesmo, Mariana? É isso aqui. Vou fazer, viu? Vou fazer, fique tranquilo. Então, os contestadores, quando chega lá na AICA a gente tem 5 hoje. 5 abaixo de 20 anos. 5 abaixo de 20 anos. Eu tenho 32 colaboradores. 5 abaixo de 20 anos. São uma máquina. Quando você deixa esses meninos funcionarem, são espetaculares. Eu tenho coordenadores de projetos de 22 anos de idade. É um desafio. Então, eu só fui coordenador de projeto com 28, eu era prodígio. Diogo, 28 anos, Diogo. Era para ser 35. Era para ser 35, gerente de projeto de consultoria. Com 28, eu tive que botar um óculos na cara, né, deixar a barba crescer para parecer um pouquinho mais velho, para ser respeitado minimamente pelo cliente. Então, é uma nova geração que vai exigir novos arquétipos culturais e que nem todo mundo está preparado. Então, a gente encontra a área, Mari, de pessoas com ambiente hierárquico. Área de pessoas, a gente fazendo formação de liderança com movimento cultural para as pessoas se aculturarem. A área de pessoas liga para mim. Diogo, eu não estou gostando porque as coisas não estão vindo para mim. Pronto. A área de pessoas. Primeiro tem que vir para mim, tá, Diogo? Eu valido, aí você passa para minha analista. Eu não estou gostando que vocês estão conversando muito com o meu estagiário. É um desafio, né? É uma mudança de comportamento. Aí eu fico pensando assim, eu fico é horizontalizar. Na verdade, é horizontalizar. Eu acho poder, né? Em vez de entender que vai destruir tudo e ter que mudar radicalmente, começa com um processo de desconstrução. Isso, né? É uma desconstrução de mindset mesmo, uma desconstrução desse sistema circular, né? Que a gente passou a vida toda no triangular, entendeu? Então, de fato, a gente ter que entender que a gente precisa estar em processo e em constante evolução em todas as esferas, né? Do ponto de vista organizacional, é como se a gente tivesse que olhar aquilo ali e não achar que está errado, né? Aquela forma de pensar, aquela forma de agir. Né? Porque como a gente vem da geração de acima de 45 e vem de 40... Só está no tempo errado, exatamente. Tu estás entendendo? Não é errado, a gente é muito treinado, talvez, a geração da gente, para não admitir questionamento, né? Principalmente quando você, hierarquicamente, você está acima,
Quem é você para estar questionando? Isso, né? né? E isso é uma realidade hoje, né? A gente tá habituado àquela turma que é novinha na reunião fazer assim, ó. Pedir, pelo amor de Deus, por favor, bate bem discretamente, para ter um momento de voz. O dedinho assim. aqui, né? Né? Exato. É um desafio, assim. Não é É, fácil, não. Não é fácil, eu, não. eu, eu tenho uma forma de gestão muito de ouvir, né? É o meu perfil, muito, muito. Até porque eu tenho certeza absoluta que eu não sei das coisas mesmo. Então, eu gosto muito de ouvir, né? Não sei de tudo. Mas tem certas horas que eu acho que, como líder, não sei se Franklin sente isso também, que a gente tem que mandar, sabe? É uma coisa assim. Tem certas situações que, por exemplo, que eu passei até mês Eu passado. trocaria a palavra mandar por decidir. Decidir. Decidir, é isso, né? Direcionar. Direcionar. Para não mandar, porque mandar fica feio. Mas porque É. tem situações que, vamos lá, está aqui na mesa, eu tenho. Eu sei que isto é importante para a empresa. Um exemplo, né? Eu sei que eu preciso fazer isso como líder, eu tenho que fazer com que a equipe faça assim, Desse jeito. desse jeito. É porque é importante para a empresa que seja. E aí eu coloco na mesa, minha gente, a gente tem esse problema. E o que é que vocês acham? E eu já passei por isso agora há pouco tempo. E eu meio que cutucando para que desse aquele caminho, né, para que aquela solução chegasse. Sim, mas você não acha que deveria ser assim, não? Não, porque não. Sim, mas você, veja bem. Tava tangendo, né, mano? Tava tangendo. Isso, e eu tentei, assim, e eu tentando meu autoconhecimento. Espera aí, deixa eu pegar aqui muito pacientemente, para não ter que mandar. E, sabe, eu não queria isso, ou decidir. Gostaria que, naquele momento, as pessoas também compreendessem que aquele caminho era necessário. Eu tinha que fazer daquela forma, né? Mas eu não quis, assim, exatamente, ou mandar ou decidir, ou dizer, ó, é assim, minha gente. Mas chegou uma hora que eu tive que fazer, sabe? Porque eu não consegui, de repente, assim, eu disse, olha, minha gente, vamos lá, o problema é esse, o que é que vocês acham? E não ia chegando, e eu tangendo, né? Mas, minha gente, veja só, mas veja, isso é importante, porque se a gente fizer assim, a gente está no momento que precisa esse tipo de atitude mudar, essa atitude que a gente está tendo não está mais bacana, o que é que vocês acham? E trazia. E chegou a hora que eu tive que dizer, né? Porque aí eu fico, meu Deus, será que é a geração que não é? Mas naquele momento eu tinha que tomar uma atitude de líder, de decisão, né? É uma coisa assim que por mais que eu tentei que fosse colaborativo, chegou uma hora que é tipo o voto de Minerva, sei lá como é que Claro. chama Tá isso, tudo bem, né? né? Eu Isso. traria a analogia do barco, né? Imagina que a gente está todo mundo dentro de um barco, né? O oceano está revolto, tempestade, está todo mundo lá, cada um na sua função, um segurando a vela, o outro botando as coisas, né, para dentro, cada um vai ocupar o seu espaço ali dentro daquela situação de dificuldade que o barco está vivendo ali, né? Então, o comandante, né, o piloto, tem que, em alguns momentos, tomar decisão do que fazer. Essa decisão, de fato, muitas vezes precisa acontecer, porque senão o barco vai virar. Então, é normal o líder tomar decisões. É normal a gente ter que se posicionar. É normal a gente ter que colocar limites. Isso na vida da gente como um todo. Claro. Agora, tudo depende da forma como a gente faz. Né? Em momentos de sufoco, de desespero, você vai ter que tomar uma posição, senão o barco vira e todo mundo Com morre. certeza. Isso faz parte do processo. E até porque o seu mapa cognitivo, pela função que você desempenha, ele vê coisas que os outros não estão vendo. Entendeu? Então você tem outros fatores E terminou no meio. que deu super certo neste momento, né? Deu certo, eu acho que por quê? Porque primeiro que eu não tomei a decisão de imediato. Não foi uma coisa assim, já cheguei, né? Deixei que as coisas acontecessem, que as pessoas se ouvissem para ser tipo a última. Eu acho que é por isso que deu certo, não é? Tem um livro que eu li, você estava no Exército na época, e o livro é Comandante, Chefe e Líder. Né? Então, assim, as diferenças, né? E chega um momento que o ideal é que você seja um líder, né? Isso até dentro do Exército, isso é incentivado, a liderança, não mandar, mas você envolver, né? E conduzir. Principalmente no Exército, né, Franklin? Exato. Que é aquelas coisas hierárquicas bem fortes, né? E a liderança dentro do Exército ela é muito influenciada, né? Ela é muito estudada, porque você, numa situação de paz é uma coisa, numa situação de guerra é outra completamente diferente. Você está mandando gente encarar a vida ou a morte, né?
Então, é um negócio distinto. Então, só que chega um momento, como comandante da operação, que você tem de posse das várias informações, decidir. É natural, faz parte do processo. Entendeu? Eu me lembrei muito daquele livro do fundador do Netflix, né? A Regra é Não Ter Regras. Ele fala, o livro passa, ele junto com o Meyer, né, que é uma das grandes precursoras do tema cultura organizacional no mundo hoje, americana, que escreveu o livro Mapa da Cultura, né, fantástico. Ele começa a falar sobre a experiência do Netflix. E ele fala, a regra é não ter regras. Deixa as pessoas decidirem, deixa as pessoas autônomas e tudo mais. Mas dentro do livro, tem coisas que não tem negociação. Pronto, acabou-se. E elas estão claras. E elas estão claras. Então, Inegociável. não é ponto. sobre ser colaborativo por ser colaborativo. Né? Vai ter que ter o comando. Vai ter que ter alguém se arriscando mais e assumindo mais responsabilidade que outros. Vai ter. Isso é nosso. Isso é natural. A gente é ser humano, a gente é mamífero. Quando a gente vê os mamíferos, o mamífero precisa de um líder ali dizendo, é por aqui, gente. Vamos. Qual criamos, né? Eu sinto isso. E eu sinto que funciona bem. Isso. Né? Que as Da pessoas forma certa, como isso, o Beth disse. Isso. Forma. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tive. Eu fui para Niterói visitar minha irmã. E aí, ela lá faz canoagem, lá na Baía de Guanabara. E eu disse, Bianca, eu vou ter que ir viver essa experiência. Como é que eu vou vir para Niterói e não vou remar com você? Caramba, eu quero ir também. Rapaz, foi uma experiência. E assim, a todo momento ali, eu começava a trazer analogias para a vida real. Que né? lá é um líder... A canoagem punk, é bem né? interessante, porque todo mundo pega o remo primeiro, todo mundo bota o barco junto na água. Isso. Né? Porque ninguém aguenta só. Ninguém aguenta só. Ninguém aguenta só. Isso, ninguém aguenta só. Tinham várias pessoas já que remavam lá. Eu, minha filha, éramos primeira vez, né? Amadoras ali no processo. E aí ele conversou com a gente sobre todo o processo. O que é que iria acontecer, do começo ao fim, e qual seria a nossa participação no processo. E esse era o líder. E aí, cada um, na verdade, tinha o seu remo, e a gente entendia o lado que a gente ia remar e o outro lado que a gente ia remar. E existia um comando dessa troca do lado para o outro, e que a gente tinha que executar. E ele saiu explicando todo o processo tecnicamente falando. E aí, depois, no final, ele disse o seguinte, se você não entendeu nada do que eu falei, se preocupe em ficar na sincronia. Síncrono. Seja síncrono. Faça o básico. Seja síncrono na remada. Não atrapalhe, isso aí, não atrapalhe. Seja síncrono na remada. Sabe por quê? Porque esse barco aqui, ele pesa 150 quilos. Você imagina uma pessoa remando sozinha. Ela vai ter que remar 150 quilos. E se todo mundo remar junto, a gente vai diluir 150 quilos por aqui 9 pessoas. Perfeita analogia, né? E a Baía de Guanabara é tudo menos limpa. E a gente, na verdade, esse líder, ele não remou. Ele ficou num ponto estratégico da canoa. Caramba. Que ele ficava motivando a gente na remada. Sem precisar remar. Sem precisar remar. Então, quando você ficou preocupada aqui com as vendas, né? O barco ele está sendo remado. E ele ficou aqui dando uma direção. Ele ficou montando estratégia. A gente vai parar ali, a gente vai para esse lado, a gente vai para o outro. Ele dava o comando de para onde a gente ia e, ao mesmo tempo, ficava, isso, galera, vocês estão massa, vocês estão remando no mesmo ritmo. O braço já morrendo, a pessoa tá lá. E uma outra posição bem estratégica foi o primeiro do remo. A primeira pessoa do remo, ela era que determinava a velocidade. Ela que dizia na hora que ia trocar. A hora você remava para um lado, aí depois ela dava um som de comando para ir para o outro lado. Então, ela determinava a velocidade da remada. E o lado que ia, né? A direção, né? A direção era o líder. A direção ali, certo. Né? Para onde ia. E nós lá, remando, empolgadíssimos, super motivados. E a mente de Beth fazendo analogia. Já preparando o treinamento. E a mente de Beth já colocando isso na próxima palestra. Próxima palestra. Total. E no final eu chamei minha irmã e minha filha e minha sobrinha. E disse, minha gente, quanto aprendizado foi esse? Como a gente aprendeu aqui?
E aí Incrível. a gente começou a Caramba. conversar sobre esses aprendizados. O próximo Design Think Debate vai ser ali na Vai Lagoa do ser lá no Norte. Rio, Olha, é. Lá no E Rio, eu já total. remei aqui em Recife, viu? Já fui No atrás. Capibaribe. Não, fui pra Socorro, Jesus. Rio, Pirar alguma coisa, no Cabo de Santo Agostinho. Que Mas massa. foi um remo duplo, não foi uma canoa. Uma canoa Uma de canoa 150 quilos. havaiana. Aí você vê, né? A gente precisa... O cérebro da gente aprende muito mais por histórias do que por conceitos. Aprende muito mais por vivência, vivências do que experiência, por né? alguém falando. Escutar, Então, lá na AICA a gente faz muita convenção. Vamos fazer uma convenção de vendas. Vamos juntar os vendedores para entender que eles precisam estar juntos. Porque existe um ambiente competitivo acirrado demais, precisa estar junto. E a gente fez a analogia da canoa. A gente cria, não dentro do rio, mas a gente Mas cria... a próxima a gente quer no Rio, né, Franklin? exatamente. A gente A quer gente pode ir no Rio analogia, com não, Beth. Franklin. A gente Eu Eu só quer... vou com o Beth pro Rio. A gente não quer analogia, não. A gente quer Próximo treinamento, experiência. mascada. A gente prende todo mundo numa corda. A partir de agora, todo mundo tem que ser síncrono. Pronto. E tem desafios no meio do hotel para que vocês vão atrás. Aí tem gente que é mais rápido que outro. Tem gente que pensa mais rápido do que outro. Aí quer, não, bora, vocês estão me atrapalhando. E a gente começa a entender que é uma floresta. Né? Que a gente precisa... esse conceito da floresta, da biomimética, né? Que todo mundo estuda, quem estuda com cultura, então é biomimética, é um conceito muito interessante, porque o mundo foi criado de maneira perfeita. A floresta funciona sem ninguém tocar nela. Ela funciona perfeitamente. Ela tá lá, né? Então, na floresta, não tem um tipo de árvore só, um tipo de natureza só. Tem vários interagindo sistemicamente de uma maneira interessante. Aí o homem cria empresas, que é um sistema, e começa a colocar regras, que tem gente maior do que o outro. Então, a gente precisa aprender com a natureza, né, que existem tempos diferentes, naturezas diferentes, comportamentos diferentes, e que isso forma a nossa floresta. A Pernambuco Construtora é uma floresta com 1.500 Tipos de plantas, né? tipos de plantas diferentes. Sementes. É muito mais fácil ser engenheiro. É muito mais fácil você aprender lá no livro, né? Exatamente. Essa semana eu fiz um vídeo no Stories bem interessante sobre responsabilidade. A gente estava tendo reunião, né, com os líderes, falando muito sobre responsabilidade. Que, de uma forma geral, os líderes... isso eu estava conversando com a equipe que eu lidero e que lidera outras pessoas. Espera que as pessoas assumam responsabilidade, né? E eu fiz até um vídeo no Stories sobre isso. E eu fiquei impressionada com a quantidade de engajamento. As pessoas comentaram muito. Acho que foi um vídeo que eu mais tive comentário. Porque é uma palavra... Eu até comecei dizendo que é uma palavrinha mágica. Por quê? É a história de você ter responsabilidade e você querer que o seu liderado tenha responsabilidade e que passe a responsabilidade para outro. Esse assunto surgiu porque eu fui cobrar uma coisa, né? Eu fui cobrar, cadê o não sei o quê? Fulana não fez porque não conseguiu uma pessoa para ajudar, um exemplo. Eu disse, sim, mas ela não conseguiu, não foi resolver. Não, ela não resolveu. Sim, mas de quem é a responsabilidade de resolver? Eu faço esse exercício. De quem é a responsabilidade de resolver? E todo mundo ficou assim. De quem era a responsabilidade de resolver? Então, essa palavra, essa geração que vem, eu confesso que eu, como a gente que é de uma outra geração, eu confesso que eu tenho um certo receio dessa turma assumir responsabilidade para si, né? Eu fui criada assim, inclusive eu até falo na história que minha vida pessoal, desde muito cedo, eu fui criada, sou filha mais velha e tal, já fui criada para ter muita responsabilidade. E, às vezes, eu vejo nas empresas, na vida, essa coisa da pessoa repassar. Batata quente, Né? Essa coisa da pessoa repassar a responsabilidade. E eu tenho esse hábito, sabe, de dizer assim, mas de quem é a responsabilidade? Eu vou falar com quem sobre esse assunto? Você vai pedir a fulana, a ciclana. Como a gente tem 1000, imagine, né? Uhum. Você tem um item e você tem que falar com essa área. Sim, mas de quem é a responsabilidade? Porque eu só vou falar com uma pessoa, né? E a pessoa que eu vou falar não pode ficar dizendo que fulano não fez, né? Até chegar. Eu só vou falar com uma pessoa.
pessoa, a responsabilidade é de uma pessoa. Como é que vocês veem isso? Assim, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de essa coisa querendo ou não, das pessoas, da comodidade, né? Cada vez eu percebo isso, que as pessoas não querem assumir mesmo a geração, sabe? Que eu falo, que eu tenho também, eu tenho filhos, né, de 12, de 15. A responsabilidade, para mim, como mãe, passar a responsabilidade doméstica para essa geração é difícil, não é assim. Eu também vim de uma geração, você também, né, Frank? A nossa responsabilidade doméstica era Demais. nítido. Demais. Você tinha que fazer ela, faça sua cama. Autoridade em casa. Né? Total. Você tinha que fazer sua coisa, você tinha que tirar seu prato da mesa, você não podia deixar sua roupa, sabe? Deixar o banheiro A arrumado. responsabilidade era sua. Usou o banheiro, tem que sair como se você não E tivesse fechar usado. a porta de casa, Fechar a porque porta. né? Essa coisa da porta ficava aberta. Então, Exato. a gente cresceu numa geração de responsabilidade. E eu sinto hoje que as pessoas têm dificuldade de assumir a responsabilidade. É minha, bater no peito é minha e eu vou resolver. Porque eu sinto também que os mais jovens também, não sei se como é que vai ser. Sabe? Você que tem menos de 20, me diz, assim, você também, Betty, como essa turma que tem essa certa liberdade de fazer parte e tal, mas como a pessoa vai fazer parte do todo e saber que é responsável por alguma coisa? Acho que, pela experiência que a gente está vivendo lá na AICA com os nossos jovens e pelo que a gente tem escutado dentro de ambientes, eu estava numa startup de 700 pessoas lá em São Paulo, semana retrasada, fazendo formação de liderança, e os líderes são líderes da nossa idade, 40 anos ali, perto de 40, da nossa geração, e que estão acostumados a liderar o espelho, né? O espelho, querer que Me o outro liderar faça, é fácil, né? porque eu sei, é um território conhecido, mas numa startup você lidera, né, os meninos. Isso. Né? E na minha visão, eu acho que eles corroboraram ali na hora, essa geração ela tem gradientes muito extremos, né? Quando essa geração é ruim, ela é muito ruim. Ela não fraca, sabe para onde fofa. vai. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe nem ser responsiva. Ela não sabe nem ser resiliente no dia a dia do trabalho. Então, quando você tem essa nova geração que está chegando aí com ímpeto de experiência, né? Porque eles querem experiência, eles querem viver a felicidade, eles querem a felicidade durante, né? Eu quero reconhecimento agora, eu quero viver. A gente foi uma geração que disse, eu tenho que comer capim. Isso. Eu tenho que comer capim para né? chegar em algum lugar. Essa é a nossa geração. Essa geração eu não quero comer capim. Eu Isso. quero Já vi o viver mundo uma querendo vida agradável e isso não é, até certo ponto, pecado. Qual é o problema das pessoas quererem viver uma vida menos desagradável do que a gente viveu? Eu fui humilhado quando era estagiário. Você é burro. É assim, né? Diogo, faça de novo. Sabe o que eu faço com isso aqui? Ó? Pá, lixo. E tudo bem, a gente fazia, beleza? Sim, senhor, fique tranquilo que a gente vai fazer de novo. chefe assim, desse Então, jeito. Claro que essas hipérboles na nossa geração existiram, mas essa geração é muito pouco resiliente e antifrágil para isso. Então, quando eles são despreparados, eles são muito despreparados, eles são muito frágeis emocionalmente, eles são muito frágeis no dia a dia. Qualquer coisa melindra, qualquer coisa fica chateado, fica bravo, qualquer coisa, não vou estar joga mais a bolsa em cima da não mesa. Vou estar mais aqui. Não, tchau. Não vou mais aqui, então, não quero existe um gradiente de sensibilidade muito grande, mas quando eles são maduros o suficiente para entender que é uma coexistência de gerações, não é uma geração só vivendo, não é só eles vivendo, então existe uma coexistência. Quando eu coexisto, eu preciso ter uma relação empática de lá para cá e uma relação empática daqui para lá. Então, a via de mão dupla. Quando eles entendem isso, são uma máquina. Porque eles entendem que existe um ambiente, entendem que existe um capinzinho para comer ainda, entendem que existe coisas dentro de uma reunião que vão acontecer que é comando e controle. A gente tem resquícios, mesmo a gente que fala. Estamos aqui falando bonito, né? Colaborativo e tal. Diogo é colaborativo 100%? Não, tem hora que a gente se pega falando, rapaz, foi tão. A turma que vai escutar a gente, que vai dizer, olha, naquilo que você disse ali naquele dia. Exatamente. Será que é 100%? Não é, não tem como ser, a gente não se desfaz. Então, eu acho que tem essa coisa dessa distância muito grande entre os bons e os ruins, assim, os que não estão preparados. E os que não estão preparados,
não sei o que aconteceu, mas existe muita informação aqui. É muito input. A gente, antigamente, era imputado pelos nossos professores em sala de aula, pelos nossos pais, no máximo pelo nosso vizinho e pelos nossos amigos do prédio da rua. Hoje você é imputado por YouTube, por Instagram, por tudo que é input que você possa imaginar. Então, o menino... Vão ter pessoas de qualidade ou não, né? A informação... É muito confuso. Eu acho que existe hoje uma obesidade da informação e uma anorexia da criação, né? Olha aí. Rapaz, explica isso. MBA. Agora fui da França, viu, Cleiton? Foi, Freixo. Foi na França. Foi na França. Essa a gente foi na França. Nós Foi na somos França. Bonjour. obesos de conhecimento no sentido de excesso de informação. Os inputs que vêm de todas as partes, né? E aí a gente recebe muita coisa, tem hora que a gente fica paralisado, e aí a anorexia da criação é exatamente como conseguir executar. Eu acho que é uma conexão... É aquela coisa que não sai do canto, não sai, a criatividade, paralisa, né? É tanta coisa que paralisa. É mesmo. Então, é exatamente esse equilíbrio que a gente tem que ter entre o pensar, o sentir e o agir, né? Isso tem que estar em harmonia. E a gente passou a vida toda treinando nossa cabeça para pensar, nosso coração para ficar caladinho e a mão para operacionalizar sem saber o porquê. Então, eu acho que um grande segredo dessa geração é entender o porquê. Fazer com que eles sintam, que eles possam pensar juntos. E aí, essa harmonia, eu acho que é um segredinho aí, que é um desafio também, né? Mas eu acho que para essa geração vai fazer sentido. E eu gostei muito daquele filme Soul, da Disney. Não sei se vocês viram. Bacana. Soul. Eu vi. O rapaz lá fica procurando o propósito dele, o porquê dele, a vida toda. E ele não se depara que a jornada dele já foi cheia de porquês, né? Então, é uma geração muito ansiosa. Então, eu preciso encontrar agora. Aí eu paro, às vezes, você não vai encontrar agora, fique tranquilo. Né? Você não vai. Porque eu tenho Mesmo que 38 você não anos e não queira, encontrei. Tá tudo mesmo certo. que você não queira, você vai ter que comer um capinzinho. Exatamente, né? fique tranquilo. Então, é ansiedade para... Então, calma, vive hoje, depois vive amanhã... Depois vive depois. Nosso desafio, né, Franklin, é a gente mesclar isso dentro das nossas equipes, né? Mesclar, porque a gente nem vai poder ter uma empresa como a nossa, que tem diversas áreas, muita gente, né? E acho que a gente vai ter que... É um desafio. É um desafio você mesclar, você vai ter aqui gente com 50 anos na equipe, vai ter gente com 40, vai ter com 30, vai ter com 20. Então, é um desafio para a gente, e a diversidade é muito rica. É muito demais. bom. É o de 50 respeitar a ideia do de 20, é o de 20 respeitar a experiência do de 50, né? É um desafio. E a história da Stone, né? Aquela Stone maquininha verdinha que tem um sucesso, um boom em um ano. O fundador falou um negócio incrível na palestra dele. Ele diz, olha, sabe por que a gente criou um modelo de expansão diferente de qualquer um? Porque não só tinha gente de vendas e marketing na mesa. Porque gente de vendas e marketing está contaminado com ideias de vendas e marketing. Estuda, vê e estuda tudo isso. A gente tinha biólogo na mesa de reunião. A gente tinha veterinário na mesa de... Dica de MBA. Né? Veterinário na mesa de reunião. A gente tinha diversidade, gente de realidade social diferente, de raça diferente, de jeitos diferentes, são nossos clientes na mesa. Então, a gente fez uma equipe absolutamente diversa. Porque o que a gente chega ainda existe. Dia desse a gente estava preparando uma convenção, aí chegou a equipe de marketing da empresa. O pessoal chegou, cruzou e disse, olha, não acreditamos em nada disso. Não acreditamos nisso também. Adoro. A gente abria a boca e fazia, também não acreditamos. Isso aí é muito fru, também não acreditamos. Né? Então, existe ainda um ambiente arrogante, muitas vezes, que não faz sentido nenhum para o que a gente está vivendo. Então, eu adoro quando isso muito, acontece o e você contrário, né? reverte, né? Exatamente. Aí o líder tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Não é fácil, não é fácil. E entender que nós somos um ser integral, né? A gente precisa entender que existe uma saúde integral para ser cuidada, né? Isso. A gente não pode viver só explorando o mental, o trabalho. A gente tem uma vida que precisa ser preservada e a gente poder proporcionar. Talvez isso é um pouco dessa demanda dessa nova geração, que é flexibilidade, que é poder, na verdade, respeitar o seu tempo, a sua qualidade de vida, você poder fazer um exercício, você poder ter o seu momento de meditação, o seu momento de cuidado da saúde. Né? Então, você entender que o ser humano é integral e precisa, na verdade, acho que cada vez mais as empresas estão cuidando um pouco mais disso. Né? E essa geração exige isso, né, Beth? Isso. Essa geração exige isso. Então, se você pega... Eu trabalhava
12 horas por dia. 14 horas por dia consultoria. E era bonito trabalhar. 14 horas por dia. Era bonito. Jogar a máquina. Então, era elogioso. Se sair de 10 da noite da empresa, Lá na é melhor. AICA, a gente chega de 7 horas hoje em dia. Antigamente, há 5 anos atrás, eu fazia piadinha. Eu dizia, saindo de 5 horas, meu amigo, que vida boa é essa? Era assim mesmo. Bullying, né? Saindo de 5 horas, que vida boa é essa? Era uma piadinha que dava um tom. Irônica, né? Se é um sócio falando, isso pode ser significado como? Aí eu parei de fazer essa piada e comecei a inverter o jogo e falar a vida real. Dizer, gente, 6 horas da tarde, vão fazer suas academias. Vão-se embora fazer o que vocês têm que fazer. Com os amigos. Vão nessa. Aí a gerente de operações da gente da Elan faz pano, aquele negócio de descer pelo pano. Né? Então, vá-se embora pro seu tecido. Né? Quando eu chamo pano, ela se arreta. Não, me arretaria também, né, Beto? Eu digo, vai pro teus panos, Thay. É tecido, vai pro teu tecido, desce lá, porque quando você desce no seu tecido, faz sua yoga, faz sua natação, faz sua academia, quando você é integral, você chega no outro dia muito melhor. Mas isso é um ato de coragem, porque isso mexe no ambiente de processo que eu vim. Eu vim no ambiente de processo que a gente calcula dimensionamento de gente. Veja que coisa, a gente dimensiona, a gente faz, olha, departamento pessoal, Cleiton, vamos fazer um estudo de tempos e movimentos? A gente faz o estudo de tempos e movimentos, bota na planilha as variáveis, as atividades, as horas e diz, olha, é a tua área, Cleiton. Precisa de 5 Franklin, pessoas. ele de Cleiton. Franklin, foi mal. Franklin. Foi mal, Quem é Cleiton? Cleiton, é verdade. A tua área, Franklin, precisa de 10 pessoas. No meu estudo, eu não contemplei nesse estudo qualidade de vida, não é tempo, nem as coisas que acontecem no dia a dia. Aí Franklin fala, tem que ser 10 mesmo? Porque Franklin está cobrado lá em cima por ROI, por EBITDA. Aí tem que ser 10 mesmo, não dá para ser 8 não, consultoria. Não é? Aí a gente dá um jeito lá, tira umas atividades, Nem parece mescla, o dia a dia, né, Franklin? Aí a gente mescla, aí fala, tá bom, deu 8 pessoas, dá para fazer, bora tentar com 8? Aí Franklin é um líder que engaja as pessoas. Veja a história. Franklin é um líder engajador. Ele tem a capacidade de ter o time na mão. Pelo que eu percebo aqui, realmente o é. E aí o Franklin vai lá, gente, estamos juntos, estamos na guerra, vamos embora. Eu uso, guerra papai, vamos lá. Aí todo mundo se engaja. Aí eu me engajo tanto e quero tanto entregar para Pernambuco Construtora e para Franklin, que eu trabalho 10 horas, que eu trabalho 12 horas. Eu vou lá entregando, porque a gente é um time, a gente está engajado. E às vezes esse engajamento e comprometimento é insustentável. Só vai fazer aquela vez, né? Porque a longo prazo né? você está destruindo a sua equipe. E não é intencional. Não foi Franklin que disse, eu quero, a partir de agora, destruir a minha equipe. Não é isso. Você acha até, inclusive, que está fazendo o certo, né? Certo, eu estou criando as pessoas. Então, eu sou um workaholic. Não sei se alguém aqui é. Eu sou um workaholic, eu estou em cura, em processo de cura. A gente não pode responder a esta pergunta. Eu sou um workaholic, eu estou em processo de cura. Eu digo, é um dia por vez, mas é mesmo. Porque se deixar, eu trabalho 14 horas e eu tô novo. Olha, só pra você ter ideia, meu filho perguntou a mim se eu gosto mais deles ou da Pernambuco Construtora. Mãe, toma mais a gente ou a Pernambuco Construtora? Os meus pais, posso ir pra Aica, papai? Eu preciso de atenção, papai. Preciso de atenção, papai, exatamente. Minha gente, o papo tá bom, né, Franklin? Excelente. Quanto tempo já? Já deu um tempão. 1h30. Caramba, Já mas se pensou? deixar, a gente vai até o final do Vai, dia. Franklin, alguma coisa a mais, Franklin, que vocês queiram, ou vocês também, minha gente. Vamos pegar esse momentinho aqui final para, de repente, algum item que a gente não tocou, que a gente não é acha... Cleiton. Não. Isso. Na verdade, o nome dele é Franklin Cleiton. Frank Cleiton. Frank Cleiton. Eu acho cara que... de Cleiton? Tem? Tá vendo? Eu tenho cara de Rodrigo, dizem. Né? Eu acho que, tirando a parte do líder super-herói, né, Isso. eu acho que a liderança é uma coisa que se constrói, né? E se constrói no dia a dia. E essa parte de estudar, né, eu acho que é fundamental, entendeu? Se você está o tempo todo lendo, estudando e se informando, você vai mudando o seu conceito e você vai aprender as ferramentas que você precisa. Vocês passaram para a gente várias coisas aqui interessantes, né, sobre essa questão da gestão, não só das pessoas que são mais experientes, mas das pessoas mais novas que estão entrando no mercado também, né, dessa questão de construir obesidade de informação e anorexia da criação. Isso aí
Esse tem que Tá postar. atual. Né? Esse tem que postar também. Postar Beth, né? Olha, podcast instagramável Exatamente. hoje. Então, assim, acho que o conceito, né, ele foi muito bem trabalhado hoje aqui pela gente, né, por vocês principalmente, e eu acho que a mensagem que fica é justamente essa: estudar, né, para você aprender mais e estar capacitado. O líder tem que estar capacitado com essas novas situações que se apresentam no dia a dia. O foco da empresa é maximizar seus resultados, toda ela é assim. Performance, né? Sempre tá Tem que tudo ter, voltado. né? Só que essa performance ela vem através das pessoas, né? Então, se ela vem através das pessoas, as pessoas estão mudando, as necessidades estão mudando, o líder tem que estar mudando junto também o tempo inteiro, né? Acho que é por aí. E a gente, como empresa, bem valorizar esse tipo de líder, né, Franklin? Exato. Eu fico pensando muito na cadeira que a pessoa ocupa. Se aquele líder não está tendo esse espírito, está tomando lugar de um líder que poderia estar com esse Tá com essa espírito aqui ideia. na nossa empresa, né? Isso. Então, eu penso muito nisso, assim, que se aquela pessoa não se encaixa no nosso estilo, no nosso propósito, como a gente quer que as coisas aconteçam, se conhece muito, né, que a Pernambuco é uma empresa de alta performance, de boas vendas, de empresa que cresce, né, ela é conhecida. Mas, então, se a gente tem um líder que não está nessa sintonia, vibe, nessa energia, a pessoa fica de fora, né? Né, fica, né, Franklin? Fica como se sentindo um peixe fora d'água, Peixe aquela fora história do d'água. peixe fora d'água, Exato. não é? E, de repente, a gente também tem que saber até que ponto vai manter, né? Porque senão trava as coisas que a gente quer crescer, né, Isso é Beth? Que a verdade. gente... Aí isso, daquela pessoa queira ser melhor, não só como profissional, mas como ser humano, essa coisa do exercício, da família, tal, queira ser uma pessoa mais bem resolvida, uma pessoa com menos, sei lá, alguma coisa que a gente possa conversar, porque eu acho que se a gente ajudar a pessoa individualmente, também, né, Beth? A gente tem na equipe pessoas bastante experientes, né, com mais de 20, 30, enfim, né, e pessoas com essa experiência que são indispensáveis, né, porque se atualizaram, porque são A pessoas gente tem pessoas há 40 anos na empresa, 35 anos na empresa. indispensáveis. Não existe prazo de validade. Não tem, Não não existe. tem, né? Isso que é o Criado- bacana. É. Da mesma forma que a gente tem algumas pessoas que pararam no tempo. E isso acontece até com gente jovem, entendeu? Você não pode parar no tempo, né? Então, assim, essa busca por essa melhoria contínua como ser humano, como profissional, né? Se você pode ser Conhecimento, né? melhor, a arte-terapia é uma ferramenta fantástica, né? Minha filha faz, né? Meu filho faz também, eu já fiz, né? Então, assim, ajuda muito você a evoluir como pessoa, né? Então, assim, acho que ajuda em todos os sentidos, né? E essa busca ela tem que ser constante na vida da gente. A gente não pode parar, né? Eu tenho um chefe aqui que tem 72 anos, né? E eu me orgulho de dizer que ele está sempre mais atualizado do que eu. Tota, Né? quando você vai O com a tempo informação, inteiro, acaba ele já está lá na frente, né? Então, assim, isso motiva você a querer lindo. buscar mais, Isso é bonito. entendeu? Isso é fantástico. Isso é Tá? gostoso. É isso, mas é E uma Jung coisa. fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, que nosso destino ele é movido pelo nosso inconsciente. A gente caminha, 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 e quando a gente olha para frente, a gente acha que aquilo ali aconteceu por acaso, foi um destino. Mas não, na verdade, nosso inconsciente move a gente de uma forma Mais do que a gente muito, imagina, né, muito Beth? forte. Então, assim, é de fato entender o ser, cada ser como um ser único, né? E entender que tem pessoas que vão querer evoluir, tem pessoas que não estão no momento ainda de querer, E tudo e bem. está né? tudo bem. E tudo E bem. a gente respeitar, né? E entender que o processo de cada um tem que ser no tempo de cada um. E abrir, na verdade, quando a gente abre essa janelinha para essas possibilidades de evolução pessoal, que usar uma linguagem que não é uma linguagem tão mental, né, tão verbal. Quando a gente trabalha arte terapia, a gente trabalha a linguagem simbólica, Isso é lindo. através da arte, através das expressões, Valiosíssimo isso. através de técnicas criativas. A gente se conecta com esse inconsciente, que muitas vezes rege a nossa vida e a gente não sabe, né? Por quê? Por que eu estou repetindo coisas que aconteceram com meu pai, com minha mãe? Por que eu estou falhando novamente nisso? Por que eu estou me deparando com certos Antropológico. erros? Como é que eu estou
E aí a gente, inconsciente, Eu me involuntariamente, pego faz fazendo isso. isso, sabia? Eu penso, meu Deus, como assim eu tô fazendo a mesma coisa? Eu não gostei quando eu fiz e tô É. fazendo igual. Né? A gente, porra, né? Eu não aprendi, não, Somos, né? né? Somos, Né? somos. Entregar, Então, Impressionante. o entregar nosso quadrados e triângulos, né, Beth? Estou Isso, entregando quadrado, mas a pessoa não quer receber quadrado, ela quer receber triângulo, ela quer receber bola. Aí. exatamente, É exatamente. por aí. Então é isso, a gente se permitir, sabe? E para além, sair um pouquinho desse mental e se conectar com outras formas também de expressão. A arte é fantástica, né? Seja da forma que for. Se conectar com seus hobbies, seus prazeres. Às vezes a gente sabe nem o que é que eu gosto mesmo. Eu estou comendo, mas A não sei gente nem mais o que a é que eu gente se estou esquece. gostando de É. comer. É verdade. Sabe? Eu não sei mais nem o que Tem é que que eu comer gosto tão de fazer na saudável que eu minha... nem sei mais o que é que eu gosto. Né? Você tem que ser tão magro, saudável, sem glúten, sem Não é? lactose, Isso. low Eu carb. gosto de- Mas o que é que eu gosto mesmo? Que eu nem sei mais, Eu nem me gosto de lembro cheddar mais. McMelt. Esqueça nunca, né? Não esqueça nunca que você gosta de cheddar. A Beth finalizou com Jung, eu vou de Freud. Fã dos dois. Qual a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, quem está escutando a gente tem algumas queixas a fazer sobre o mundo. Mas qual é a tua responsabilidade sobre ele? Eu acho isso muito poderoso. Aos líderes que estão nos escutando, qual é a tua responsabilidade sobre a saúde mental da tua equipe, sobre a segurança psicológica que você dá para as pessoas darem suas ideias e darem suas posições, sobre o quanto você tá conduzindo as pessoas para uma jornada de evolução delas. Então, como líderes, temos uma função de propósito de vida. A gente muda o mundo. Total. Porque aquelas pessoas que estão ali com a gente pode direcioná-las para novas percepções, novas crenças e novas formas de ver o mundo. Existe uma responsabilidade muito forte nisso tudo. Aos empresários que estão nos escutando, a responsabilidade de investir nisso, de investir na formação, na capacitação, na modelagem das culturas e investir. A cadeia toda sai ganhando, né? E investir em chegar cadeia, na ponta, né? Porque tem que chegar nos 1.500, tem que chegar na pessoa que está construindo o meu sonho lá. Uhum. Né? Então, é importante que a gente entenda que é para todo mundo, né? Que esse acesso tem que ser para todo mundo. E para as pessoas que querem ser líderes, entendam que existe uma complexidade muito grande e uma delícia de exercitar a liderança, porque você gera impacto na vida das pessoas quando você assim o faz de uma maneira positiva. Então, a gente é mamífero, a gente gosta de gerar impacto na vida das pessoas. O cérebro da gente, o momento que ele mais gera hormônios de felicidade é quando a gente se vê entregando afeto, carinho e ajuda a outra pessoa. Isso aquela história da endorfina também, né? Não endorfina não só no exercício, mas na satisfação de você ver o que você pode fazer pelo outro, Então, né? venham-se embora ser líder. Saiba que é complexo, não é simples, mas venham-se embora, a gente está precisando de líderes no mundo. Minha gente, eu acho que é isso. Deixem seus contatos, tá? Para as pessoas lhe acharem. Quem quiser contratar o serviço de vocês ou conversar com vocês, Massa. tirarem dúvidas e bater um papo. Diogo, deixa aqui seus contatos, seu Instagram, Massa. seu WhatsApp, o seu da empresa. Daqui a pouco já tem Aproveita stories lá, vou tirar uma foto, uma selfie aqui. Já. Vou pegar o vídeo e transformar em vários reels. Isso. Então, a gente tem que ser digital, né? A turma do marketing que tá escutando vai fazer a mesma coisa. Vou pegar... Isis, cadê a gravação? Isso, exatamente. Gente, tô lá no Diogo Veloso 1, Veloso com S, 1. Eu tô lá no Instagram, lá no LinkedIn, Diogo Veloso de Melo. E a minha empresa, nosso movimento de tocar as pessoas é AICA, A-I-K-A. Empresarial. AICA empresarial. Porque tem AICA Sushi, né? Tem AICA Eita. Moda, tem AICA Boutique, mas tem AICA empresarial, né? Lá no Instagram. Segue a gente, tem conteúdo bom lá. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada. A conversa foi ótima. Passaria o dia todinho aqui. Também. Beth, você, como é que as pessoas lhe acham? Você, seu ser evoluído. Bom, tem meu Instagram, né? Que é @betfraga. Tem o site do Elo Criativo, mas, enfim, para vocês conhecerem um pouco do trabalho do Elo Criativo, que é www.elocreativo.com. Tem também o Instagram, né, do Elo Criativo, que é o @Elo_Criativo. E, enfim, lá no... Elo é com L só ou com Elo dois? com dois L's. Com dois L's. Isso. E, enfim, tem meu WhatsApp também, que no próprio Instagram vocês conseguem me contactar. Que ótimo. E, assim, uma frase, assim, só para a gente ficar aí para reflexão, é que o segredo dessa, vamos dizer, imunidade, né, para esse ritmo frenético e louco que nós vivemos, né, atual, é a humanidade. Eu acho que a grande imunidade é a humanidade. Então, a gente se conectar com o nosso humano, né? As empresas já estão pensando nisso. Existem hoje várias empresas com a área de felicidade, né, instaurada,
como sendo uma área para se pensar em Isso é felicidade verdade. e cuidar das pessoas. Estimular, né, minha gente? É, Estimular isso, exatamente. como é importante, É né? a Estimular cultura a do cuidado. felicidade. A gente precisa, de fato, trazer essa cultura do cuidado Precisamos. para dentro das nossas vidas e para dentro dos ambientes de trabalho, sim. Porque não existem duas vidas, né? A gente só tem uma. Não é vida pessoal e vida profissional. A gente só tem uma vida. É verdade. Então, que a gente esteja pleno, íntegro, dentro do trabalho, dentro da nossa família, e se conectar com essa nossa inteireza, nosso ser, nosso presente, né? Não é à toa que o presente se chama presente, porque ele é um verdadeiro presente. Então, vamos viver esse presente de forma maravilhosa, plena. O propósito, na verdade, é hoje, né? É A verdade. caminhada que a gente está vivendo. Então, gratidão pelo convite. Amei essa conversa, essa troca. Minha gente, foi Ficaria também aqui o maravilhoso. dia inteiro foi, falando é. sobre isso. Muito Pelo obrigada. que eu tô vendo, a gente gosta de gente, né? A gente Tá gosta vendo? é. Marcar mais uns 5. Prazer. Marcar mais uns A 5 gente vai conversa colocar dessa. outros temas. Franklin, passa aqui seus contatos, quem quiser tirar alguma dúvida sobre a sua área aqui na empresa. No Instagram é F. Franklin Tavares, né? Não é Cleiton. Dois F, não é Cleiton, tá certo? No LinkedIn também é F. Franklin Tavares, tá lá. E eu tô aqui na Pernambuco todos os dias, né, com a equipe aqui, tentando desempenhar esse papel de líder o melhor que a gente pode, né? Faz Isso. parte, né? Eu acho Desafio que, dos bons. como o Beth falou, você tá íntegro, né? Você aproveitar a jornada, né? Isso é uma coisa fundamental que a gente tem que querer como líder e que as pessoas que estão com a gente precisa incentivar isso também, né? O que o Diogo falou do workaholic de 14 horas e tal, Isso. isso tem uma importância, tem um peso, tem uma relevância, o objetivo ele tem que ser alcançado, as metas a gente tem que bater, mas a gente tem que ter vida também. Tem. Né? Tudo tem que ter uma dosagem. Minha mãe dizia muito isso para mim quando eu era pequeno, não pode ser 8, também não pode ser 80. É. Né? Exatamente. Então a gente tem que ficar ali pelo meio, 44. por ali. Eu vejo isso, sabe? Assim, que para mim, como líder, a maior satisfação que eu tenho, a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo uma pessoa que evolui. Aquilo ali, minha gente, me dá uma satisfação, me dá uma alegria, sabe? Endorfina mesmo, parece que eu corri uma maratona. Eu olho assim, meu Deus, como uma pessoa... Gerei impacto na Ai, vida que das bom, né? pessoas. Isso. Que bom, né? E eu espero que nossa conversa aqui possa gerar impacto na vida de várias pessoas, né? Que a gente Exatamente. possa depois estar aqui de novo e conversar outro tema. Vamos. Então, Vamos ficamos por aqui, pessoal. Vocês encontram a gente no YouTube, Pernambuco Consultora. No nosso Instagram, estamos no Spotify também, sempre Pernambuco Consultora. E tem meu Instagram, Mariana Vanderlei 1. Se quiser dar aí comentários e sempre ajudar a gente a evoluir. Ficamos por aqui. Obrigada, pessoal. Foi ótimo.